depois de cada jogo, no caso agora será segunda-feira, vamos sortear o ouvinte comentarista para a transmissão do meio de semana. Então é nesse horário aqui, em algum momento, algum ponto do programa, você vai saber como participar. Hoje nós estamos aqui com uma promoção para você que é ponte pretano e quer assistir de graça o jogo da Macaca contra o São Paulo. Mas é só ponte pretano, porque o torcedor do São Paulo não pode entrar no estádio. E a ponte não tem nada a ver com isso. É uma determinação do Ministério Público. Eu, por exemplo, acho uma medida burra, sem o menor sentido. Não é dentro do estádio que acontecem as brigas. As brigas acontecem fora dos estádios. Nos metrôs, no caso de Campinas não tem metrô, mas terminais de ônibus, locais onde eles, pela internet, eles que eu digo são os torcedores, os imbecis que marcam estas confusões, essas brigas, onde trocam pauladas, um negócio animalesco, fora de qualquer propósito, mas eles gostam de fazer isso. Então não é dentro do estádio. Então tirar o torcedor do estádio tira a possibilidade do São Paulino, no caso desse jogo aqui da região, que não pode comparecer, e também está matando o torcedor do futuro, porque o torcedor do futuro é o menino hoje que, puxado pela mão, vai ao estádio. Vai ao estádio com o pai, vai com o avô, com um tio, e aí ele passa a torcer para aquele time. E aí, não permitindo que o torcedor compareça ao estádio, consequentemente, você está matando o torcedor do futuro. Estou falando no caso do torcedor do São Paulo. O torcedor da Ponte pode comparecer, basta apenas ficar ligado aí nas medidas sanitárias por causa da Covid-19. São 8 pares de ingresso, daqui a pouco você saberá como ganhar esses 8 pares de ingresso para assistir na faixa o jogo da Ponte contra a equipe do São Paulo. É só ficar ligado aqui na Bandeirantes. Júlio Nascimento, jornalista Júlio Nascimento participa com a gente e também já vem dissertando aqui sobre os temas iniciais propostos aqui para o nosso debate. Luca é o grande candidato a ídolo atual da Ponte Preta e no caso do Guarani, o que ele precisa repensar para voltar a vencer no Campeonato Paulista. Oi, Júlio, um abraço, boa tarde. Tudo bem, Batista? Um abraço para você, para todo mundo ligado aqui no Esporte em Debate. Só uma contextualização, né? Quando a gente fala de idolatria, sempre vem algum torcedor ou outro, poxa, é mais ídolo mesmo, é o Dicá, é o Vanderlei, é o Marco Aurélio, é o Polozzi, é o Oscar, é o Carlos, é o Renato Cajá, são outros jogadores de outros tempos. Claro, são ídolos, com certeza. A gente não tem a pretensão de colocar, pelo menos num primeiro momento, o Luca nessa prateleira. Mas quando a gente fala de ídolo atual, é o jogador que é a referência do torcedor. É o jogador que, se colocar a camisa para vender, vai atrair o interesse do jovem, vai atrair o interesse do público que vai no estádio, vai ter lá a camisa 9, escrito Luca nas arquibancadas, é o cara que vai chamar o marketing, que vai ter resposta em rede social. Esse é o ídolo atual, né? O ídolo da geração atual é o cara que move engajamento, que é a palavra que cerca o mundo hoje, né? Tudo hoje envolve engajamento. Quando a gente pensa em idolatria atualmente, é nesse sentido. E por ser um cara que faz gols, um cara que quando comemora de uma maneira assim, muito próxima do torcedor, demonstrando muita paixão, o Luca tem sim essa possibilidade. O grande ídolo recente da Ponte foi o Ivan Quaresma, né? O Ivan, inclusive, quando ele se despede da Ponte, ele gera uma comoção, né? Muito interessante, que há muito tempo eu não via no futebol de Campinas. Torcedores fazendo textos, torcedores chorando. Eu vi torcedor chorando por conta da saída do Ivan. Então essa mobilização mostra que a passagem dele gerou muita reciprocidade. E naturalmente o substituto seria o Moisés, que foi protagonista em derby, que fazia gols, era o cara do drible, o cara das jogadas decisivas da Ponte. Inclusive fez o gol que salvou a Ponte matematicamente do rebaixamento na última temporada. Então acho que hoje, analisando o elenco, tudo caminha para o Lucas ser esse cara. E sobre o Guarani, Batistão, o Guarani precisa mudar muito a atitude, né? A gente viu o Daniel Paulista entregando bastante resultado em outro momento, né, no Campeonato Paulista.
do Campeonato Brasileiro, aliás, na Série B do ano passado. E a diretoria do Guarani acredita muito nesse trabalho do Daniel Paulista. Eu não acho que o repensar envolva a comissão técnica. A gente tem visto hoje muita gente trocar técnico porque entende que esse é o caminho. O Botafogo vai trocar técnico, o Ederson Moreira saiu, provavelmente um técnico estrangeiro vem aí, o Juventude vai trocar técnico. Então tem muita gente que mesmo no começo do estadual tem visualizado que o trocar técnico é a solução. Mas eu acho que no caso do Guarani não é a melhor saída, não. Acho que a atitude dos jogadores, o nível de concentração precisa ser mudado, Batistão. Iga Atacado, agora também em Sorocaba, na Avenida Juvenal de Campos, na Vila Pinheiros. Visite a mega loja Iga Atacado, lá em Sorocaba, e aproveite. Produtos no atacado e no varejo é o Atacarejo, com ofertas sensacionais todos os dias. Produtos alimentícios, bebidas, mercearia, higiene e limpeza, hortifruti e padaria. Qualidade, preço baixo e ofertas sensacionais todos os dias. Só no Iga Atacado, agora também em Sorocaba. Confira as ofertas. Cerveja Azembar 350 ml, 2,69. Lombo Seara, levíssimo, 23,90. Molho de tomate Fugini, 300 gramas, 98 centavos. Detergente Tixan líquido, 3 litros, 21,98. Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e agora também em Sorocaba, na Avenida Juvenal de Campos, na Vila Pinheiros. Iga Atacado, acompanhe também nas redes sociais, Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Bem, você está ligado aqui no Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes. Vou acionar aqui também Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tigerman. O Tigrão bruto, galopante e indomável. Os temas de início, Tigrão. Luca é o grande candidato a ídolo presente, ídolo atual na Ponte, e o Guarani. O que precisa repensar para voltar a vencer? São muitos temas aqui no programa, mas esses dois aí para a gente iniciar o debate, não só com os comentaristas, mas também com os nossos ouvintes, no 971021493. Alô, Tigrão, abraço, boa tarde. Bem, daqui a pouco o Tigrão vai participar conosco, também para dissertar a respeito de outros assuntos. Por exemplo, projeções e análise de São Paulo e Ponte Preta. Ponte Preta e São Paulo é um clássico. Partida que já foi decisão do Campeonato Paulista, 1981, quando a Ponte ficou com o vice-campeonato, perdendo para o tricolor do Morumbi. E o momento de São Paulo, de Rogério Ceni, não é positivo. Por que acontece isso, né? O Rogério Ceni, um grande ídolo, jogou pela equipe do São Paulo a vida inteira, mas começou como treinador no São Paulo, não deu certo, saiu, rodou, fez sucesso em outras equipes, até em grandes clubes, né? O caso do Flamengo, e volta para o São Paulo, mas o negócio não engrena. E pelos lados do Guarani, análise e projeções para a partida do Guarani contra o Novo Horizontino, lá em Novo Horizonte. E também, daqui a pouco, já vai falar aqui com a gente o Michel Alves. E o Michel Alves disse nessa entrevista coletiva que Daniel Paulista está respaldado. Eu tenho uma grande preocupação com essa história de respaldado, prestigiado, e quando começa com isso, né, já é um indicativo de que o trabalho daquele treinador está próximo do fim. Alô, Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você, um grande abraço para os amigos da Bandeirantes. Bom, tema 1. O Luca é candidato a ídolo? No momento, sim. No momento, sim, até porque existe uma grande, imensa carência de ídolos, né? Há muito tempo que a Ponte não tem um jogador protagonista que vem, que faz o clube vender camisa, que a camisa que mais vende é o número que ele usa, né? Muito tempo, muito tempo. Já teve muitos jogadores assim, já teve trinca
de jogadores da Ponte disputando Copa do Mundo, são outros tempos. Hoje, dentro do que é a realidade da Ponte, o Lucas é um jogador interessantíssimo, 5 jogos, marcou 4 gols. Então, é sim o grande protagonista desse elenco. Agora, pelo carisma, pela história, né? Por essa parte aí até da música composta para ele, a parte folclórica, o jeito que ele se comunica e tal. Se o Ribamar começar a fazer gols, ele ameaça o protagonismo do Luca. Mas isso demora um pouquinho ainda e tem o C no meio. E qual que é o segundo tema, Batista? Segundo tema, ô Tigrão, para você dissertar aqui, tem vários temas, né? Mas esses dois são apenas... Me pauta aí que eu vou na sua, eu vou atrás de você. Exatamente. Esses dois são apenas para a gente começar o debate. Sim. Então, esses são os dois temas, né? Você já debateu a respeito do Luca e no caso do Guarani, são pinceladas, a gente vai aprofundar daqui a pouco também nas projeções de Guarani Novo Horizontino, mas de momento, o que o Guarani precisa repensar para voltar a vencer. Daniel Paulista, até agora na sua gestão técnica, não completou 4 partidas sem vencer, no máximo foram 3. Batista, é um negócio chamado regularidade. Explico melhor na primeira pincelada, rapidinho, captei a mensagem, tem que ser no 2 toques. Então vai com uma pincelada com um pincelzinho de guache. É assim, ó. Guarani estreou muito bem, ganhou do São Paulo e deixou uma ótima impressão. Legal. Jogou com o Bragantino lá em Bragança Paulista, que é uma dureza. Perdeu o jogo por 1-0, mas um gol lá chorado no final e tal. E o Guarani, apesar da derrota, também deixou uma boa impressão. Tudo bem, uma vitória e uma derrota. Aí foi jogar com o Mirassol, meu Deus, foi um horror. E aí o torcedor falou, pera um pouquinho, o time é aquele que jogou contra o São Paulo e até contra o Bragantino ou é esse daí? Bom, vamos ver contra o Santos. Aí vem o jogo contra o Santos. E o Guarani faz a melhor partida dele na competição, em que pese não ter vencido, porque aí é uma outra história. Aí tem um fato atípico, um goleiro que vive um momento mágico, para mim o melhor goleiro do Brasil na atualidade. Se tivesse meritocracia na seleção brasileira, ele teria que ser titular. Eu estou falando do João Paulo. Pegou tudo, fechou o gol, se transformou num paredão, num campo de força elétrico, eletrônico, que não deixava a bola penetrar. E aí, claro, o Guarani empatou, mas dando um calor impressionante no Santos. Aí o torcedor falou, não, o time é isso daí, ó, agora vai. Aí recebe o Botafogo em casa e claudica. Recebe o Botafogo em casa, faz uma partida irreconhecível, uma partida sem brilho, de desarrumação tática, de desorganização. É esse o problema. Ah, porque precisa tirar o lateral, precisa botar o volante, porque agora é o Rodrigo Andrade, o problema é o goleiro, mas os alas... Nem vou nessa. Ora, esse time já jogou bem, depois joga mal, depois joga bem, depois joga mal. Tô dentro, tô fora, tô dentro, tô fora. Aí ninguém aguenta. Então tem que encontrar uma maneira de atuar e seguir por esse caminho, ou seja, um negócio chamado homogeneidade, regularidade. Esses altos e baixos precisam ser detectados pela diretoria e pela comissão técnica. É por aí. Se o Guarani for o Guarani da partida contra o Santos, mesmo sem ter vencido, mas não venceu por aquilo que eu acabei de dizer, o Guarani vai se classificar com o pé nas costas. E digo mais, ele está na zona de rebaixamento hoje por uma questão de um regulamento esdrúxulo. Mas ele está a 1 ponto dentro do grupo dele da classificação. Segundo colocado no grupo do Guarani é a Inter. Ela tem 5 e o Guarani tem 4. Então, regularidade, nivelar por cima e não tanta instabilidade, para mim essa é a receita. Bateu um papo cabeça aqui com você, ó. Melhore o seu desempenho sexual e aproveite o melhor da vida. A Clínica Upman é referência em tratamentos para impotência sexual, ejaculação precoce e falta de libido. Atendimento seguro de qualidade com equipamentos modernos, você só encontra na Clínica Upman. Não perca tempo, agende agora uma consulta pelo WhatsApp, mande uma mensagem agora.
9800-5939. Melhore a sua performance e desfrute o melhor da vida. Anote aí o WhatsApp. Se você não estiver precisando, sempre tem alguém, né, um amigo, alguém da família que esteja precisando. Quando comentar, você já tem o WhatsApp para oferecer para ele. 99800-5939. Clínica Upman espera por você. O atendimento é com sigilo absoluto. Você não terá contato com outro cliente dentro da clínica. E esse é um assunto que você vai tratar diretamente com um médico especialista. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Pessoal mandando mensagens para cá, e você também que quiser mandar mensagem de áudio, pode mandar até 30, 40 segundinhos para dissertar sobre os temas propostos aqui, ou então em algum outro comentário que você queira fazer. Diz aqui o ouvinte: vejo muita semelhança no último gol dos artilheiros, Lukaku pelo Mundial e Ribamar em Araraquara. Até a passada dos dois e o jeitão com raiva de bater na bola é igual. Diz aqui Gabriel Ponte Pretano. E aí, o CH, viu também uma semelhança do gol do Lukaku e o gol do Ribamar em CH? Não. O Lucas marca 2 gols contra o São Paulo. A artilharia. E a Ponte Preta vence por 3-1. Diz aqui o Carlos Matozinho. Ele está em Itatiba. Depois da chuvarada. Ele está dizendo aqui. Desabou o aguaceiro em Itatiba. Boa tarde, Batista. A culpa não é do técnico do Guarani, sim de alguns jogadores que não estão correspondendo. Um exemplo é Maxwell, que é o circo dos horrores. Não serve para jogar nem no torneio da cana. Rogério de Hortolândia. Ô, Rogério, um abraço, grande audiência do nosso programa em Hortolândia. Rogério acabou com o seu torneio aí, hein, Batistão? Que isso? Não é fácil, só para você ter uma ideia. Jogar o que eu joguei, eu era o segundo melhor lateral direito reserva. Então, lá só jogava cobra. Lá só tinha cobra. E você sabe que onde tem cobra, né, em festa de cobra, veneno é suco, né, ô Marquinhos? Essa eu aprendi agora, Batista, mas por ser chamado de cobrão, aliás, você criou o cobrão, deveria ter me passado essa receita aí também, viu, Batista? Quilombo Grino, para mim o Guarani tem que repensar em um melhor técnico do que esse aprendiz que está aí no comando do Guarani e mandar esses pés de rato que eles contrataram com o aval desse técnico e mandar todos embora. Tá aqui o Quilão Bugrino, sempre ácido, sempre enfiando o dedão na ferida, metendo o punhal e rodando lá dentro. Pereira de Santa Fé do Sul. Abraço a todos. Vai, Corinthians! KKKKKKK. Ô, Tigrão, você que é mais rodado do que caminhão de entrega, onde fica Santa Fé do Sul, hein, ô Tigrão? Santa Fé do Sul. Santa Fé? Santa Fé do Sul fica lá na divisa, Batista. Você vai embora ali, passa por São José do Rio Preto, Cardoso e vai embora. Aí o estado do Mato Grosso e o estado de São Paulo são divididos por um grande rio. E eu acho que é o Rio Grande, inclusive. O nome do rio não vou me lembrar. Santa Fé do Sul é a última cidade paulista antes da divisa com o Mato Grosso do Sul. Diz aqui o ouvinte, o Guarani precisa de um treinador motivador, um chamusca, Lisca, Louser. Com esse Daniel é rebaixamento certo, diretoria não vê isso, é o Edson. Boa tarde, Batista, vocês têm o microfone na mão. Por que não fazer uma campanha para que voltem as torcidas visitantes em nossos estádios? Fale com os presidentes de nossos clubes para que eles participem. Obrigado, Edson Magri, distrito de Souzas. É isso aí, distrito de Souzas. A minha mãe, Eunice Pereira, que já está há muitos anos morando no céu.
ela nasceu em Sousas. Na época era Arraial dos Sousas, era uma fazenda, Arraial dos Sousas, e muito tempo mais tarde virou distrito de Sousas. Um lugar maravilhoso, né? Sousas é um local realmente sensacional. Ô Edson Magri, não depende dos presidentes, tá? Não adianta falar com o presidente, também não adianta fazer campanha. Isso aí é um Ministério Público. Uma vez eu tive um debate até no ar, né, com um procurador a respeito dessa situação, e nem era sobre a questão da torcida visitante. Naquela época eu estava debatendo com ele, porque todas as vezes que o clube era punido por alguma situação que acontecia, por exemplo, no caso da Ponte, o alambrado foi derrubado, 12 torcedores invadiram o gramado, a Ponte Preta foi punida com perda de mando de jogo, ou então com portões fechados. E o que eu coloquei na oportunidade para o procurador foi o seguinte, falei, olha, isso aí é uma maneira completamente distorcida de promover uma punição. Claro que tem que ter uma punição, só que 12 invadiram o gramado. Aí a imensa maioria, quantos torcedores tinham aquele dia lá? 12 mil. Aí 12, quanto que dá 12 de 12 mil? Então, por causa de 12, a imensa maioria que estava lá, torcedores do bem, que não invadiram o gramado, fizeram tudo certinho, que compareceram lá apenas e tão somente para se divertirem por causa de uma partida de futebol. E aí, esses aí serão punidos. Então, veja, eu não consigo encontrar um sentido nesse negócio, que a imensa maioria, e nós vivemos numa democracia, teoricamente, a maioria teria que mandar, porque na democracia é assim, ou seja, a maioria tem direito de comandar, de opinar, de fazer valer. Então, devido a imensas distorções que existem no Brasil, aí a minoria não está mandando. Quem manda é a minoria. É a minoria que manda, ou seja, é a minoria que determina que o clube será punido com perda de mando de jogo e também com portões fechados. O Batista. Antes da pandemia, né? Depois, pandemia aí já é uma outra situação. Então eu vejo erros absurdos nessas punições. A maioria tinha que ser beneficiada, é ao contrário. Se tem câmeras no estádio, tem que identificar aqueles maus torcedores e bani-los do estádio. Eles têm que ser punidos. E não os 12 mil e tantos que estavam lá, que eram torcedores do bem. Aí vem o Ministério Público e proíbe a entrada do torcedor visitante, alegando violência dentro dos estádios de futebol. Ou seja, a violência não acontece, gente, dentro do estádio de futebol. É uma distorção, parece que enxerga a coisa por uma lente que distorce completamente o negócio. Então, em jogos, e os clubes estão vivendo em penúria financeira, um jogo grande sempre era uma grande oportunidade para arrecadar mais, para colocar o torcedor visitante, que sempre é em grande número. Torcedor de São Paulo, agora mesmo teve o Guarani, enfrentou o Santos, enfrentou o São Paulo também, e não pôde colocar lá na área visitante nenhum torcedor. Aí fica lá aquela área imensa, entregue às moscas, totalmente vazia, sem nenhum torcedor visitante. Aí quando vem um time pequeno, que traz 12, 14, 15 torcedores, aí pode colocar. Então me parece que isso demonstra a total falta de capacidade de fazer o gerenciamento das torcidas dentro do estádio. Então já que não conseguimos fazer o gerenciamento, né? Já que não conseguimos dentro do estádio dar conta de fazer ali a vigilância dos torcedores, então é melhor tirá-los. Igual acontece com as empresas. Às vezes o cara vem cheio de boa vontade, leva um projeto para o imediato, então diretamente para o chefe. O chefe não entende absolutamente nada, porque
para você dar valor para alguma coisa, você tem que entender do negócio. Aí o que ele faz? Ele prefere falar não. Não é a resposta dos incompetentes, daqueles que não têm vontade de trabalhar. Então é melhor falar não, porque não você já resolve o problema. Entendeu? Não dá para fazer. As empresas existem os resolvedores e os complicadores. Resolvedor é aquele cara, e aqui na Bandeirantes nós temos inúmeros resolvedores. Os caras raçudos, a nossa equipe é pequena, mas tem uns caras aqui que resolvem a parada. Os caras abraçam a causa e resolvem. Nós temos, felizmente, poucos complicadores, mas tem empresas que têm muitos complicadores. É aquele cara que você traz alguma coisa e ele dá uma olhada, não dá para fazer isso aí não, entendeu? Isso aí é complicado, sabe como é que é, entendeu? Eu vou ter que falar lá com o presidente, e aí já viu como é que é, ele vai falar comigo e eu não vou ter a resposta certa, melhor não fazer nada. Melhor não fazer nada, ele já resolveu o problema. Então, assim é que está essa história de torcedor visitante. Já que os incompetentes não conseguem fazer a vigilância, então tira a torcida visitante. É melhor não ter a torcida visitante do que arrumar um meio, uma forma, um jeito de fazer uma vigilância acentuada e com competência para evitar a violência. Corbella Tintas, a parceira do pintor. É onde você encontra a linha de tintas Coral Decora Efeitos. São 4 efeitos especiais para realizar a decoração que sempre sonhou. Efeitos Velvet, Nuage, trazem um toque de suavidade para os ambientes, sugerindo conforto e tranquilidade. Efeito Cimento Queimado, para espaços modernos e despojados, dando aquele toque sofisticado ao ambiente. Efeito Mármore, para uma decoração imponente inspirada na beleza e riqueza da pedra mármore. Deixe a linha Coral Efeitos Especiais levar mais beleza para sua casa. E você encontra na Corbella. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou, achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179. 3307-4179. Ou então no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2L. Vem, Antônio Lupe, o Luca vai falar conosco, é isso? Diz aí, Lupe. Exatamente, Batista. O Luca, que é o cara, né, do nosso bate-papo aqui hoje no programa Esporte em Debate, ele concedeu entrevista coletiva hoje antes da atividade. E eu fiz uma pergunta para o Luca, porque ontem, se não me engano foi ontem ou na quarta-feira, teve um ouvinte que mandou uma mensagem que estava empolgado com o Luca, mas com receio do jogador aceitar uma proposta financeiramente melhor ou um projeto melhor e deixar o clube com todo esse bom desempenho dele no Campeonato Paulista. E eu perguntei para o Luca se ele tem como projeto permanecer na Macaca até 2023, quando é o seu contrato, ou se ele corre o risco do jogador deixar a equipe no começo da temporada em caso de uma proposta melhor. Eu tenho um contrato longo com a Ponte, né? Fiz um contrato aí que, por reconhecimento, né, do clube, me deixou muito contente. Um dos motivos também que me fez retornar. Então, não tenho muito pensamento em relação a isso. Estou muito contente, estou muito feliz e quero só fazer o meu trabalho, e isso aí é coisa que no momento não está em pauta. Então, no momento é só entrar em campo, vestir a camisa da Ponte Preta e poder ajudar. Eu tenho uma identificação, né, com a Ponte Preta, apesar de ter passado por um ano só, mas foi um ano muito intenso, né, um ano que ficou marcado para mim. Então, deixo bem claro, eu tenho essa identificação, eu gosto de estar aqui, eu gosto de vestir essa camisa. E isso é bom, cara. Isso é bom, você poder estar no lugar que você se sente bem, acho que pode fazer diferença, né? Em relação a gols, eu não tenho essa meta, não fiz, não tenho um número específico. Quero viver o dia a dia, jogar jogo. Lá na frente a gente vê o que vai acontecer. Cleiton conhece todo o grupo, né? É um cara que tem
nós temos total confiança, sabe como todo mundo gosta de jogar. Passamos por dias difíceis aí, depois da derrota contra o São Bernardo, de muita cobrança, não só para ele, mas para nós também. Então, era importante vencer e ajudou todo mundo. E espero que a gente possa continuar aí nessa batida aí, tá sempre pontuando que vai ser importante aí para o nosso objetivo. Bom, esse o Luca, o artilheiro da Macaca, o artilheiro do Campeonato Paulista, ao lado do Ronaldo, da Inter de Limeira, ambos com 4 gols. Por enquanto, quer permanecer, quer marcar o seu nome na história da Ponte Preta, lembrando o contrato do Luca até novembro de 2023 é o vínculo do contrato do Luca com a Ponte Preta. E aproveitando, Batista, em relação ao time, ainda tem uma atividade, na verdade o Gilson Kleina finalizou agora há pouco o treino desta sexta-feira. Amanhã tem mais uma atividade, mas a informação que eu recebi é que a tendência é que o Gilson deve manter o mesmo time que entrou em campo contra a Ferroviária, com apenas uma dúvida: se o Guilherme Santos vai reunir condições de jogo. Ele saiu machucado no segundo tempo contra a Ferroviária e, se não reunir condições, o jovem Jean Carlos pode receber uma oportunidade na lateral esquerda da Macaca. É claro que tudo depende também dos resultados dos testes da Covid-19 que todos os atletas realizam antes das partidas. Se não tiver nenhum caso positivo, é o mesmo time, com essa dúvida na esquerda, se vai o Guilherme ou se vai o Jean Carlos. Batista. Perfeito. Tá aí o Luca falando, né, dissertando a respeito da situação atual da Ponte. Ele que é o artilheiro, fez 4 gols. O Luca, hoje é dia 11, dia 14, ele vai fazer 32 anos. Ele que é de Palmas, no Tocantins, começou jogando lá, deu uma rodada, né? Criciúma, Chapecoense, passou pelo Cruzeiro, Corinthians, Ponte Preta, Internacional, saiu fora do país, jogou no mundo árabe, voltou Bahia, voltou para o mundo árabe, Fluminense e agora chega, portanto, na Ponte Preta. E é impressionante, porque eu não lembro de uma passagem tão forte, tão positiva no tocante a marcar gols do Luca em outros times. Então parece-me que ele nasceu para jogar com a camisa da Ponte. Então ele nem bem chegou, na primeira oportunidade que teve, já fez a rede balançar, e olha que a bola gosta de rede, hein? É de rede que a bola gosta. E o Luca nasceu para fazer gol com a camisa da Macaca. Só pegando aqui os artilheiros da Ponte em toda a história, o de Caio é o maior de todos, marcou 155 gols, mas tem o Paulinho, marcou 140, Chicão 106, Osvaldo de Santa Bárbara do Oeste marcou 89, Bibi 88, Baltazar 86, o Washington Megamassa, o Coração Valente 82, e na 10ª colocação aqui nós temos o Armando e o Bruninho com 73 gols. Quantos gols no total tem o Luca com a camisa da Ponte, hein, Lupi? Bom, o Luca, ele fez na primeira passagem dele, 2017, se não me engano, foram 24. Tem 28. Mais 4, 28 gols. 28 gols. 28. Você falou que ele nasceu aonde, Batista? Em Palmas. Então, você concorda comigo que neste momento Luca não merece Palmas, mas sim um Tocantins inteiro? Olha, você já está podendo concorrer aí com o Jonas de Jesus, hein? Que é o nosso ouvinte que manda aqui as suas tiradinhas espetaculares. Agora é o seguinte, dá uma passada aqui com os comentaristas, né? Ouvimos aí o Luca e também o que disse aqui o Antônio Lupe, a possibilidade de colocar em campo o mesmo time que enfrentou a Ferroviária. Só lembrando que no primeiro tempo o Léo Santos atuou como volante, ele é zagueiro. No segundo tempo ele foi recuado para o miolo de zaga e a Ponte jogou com 3 zagueiros. Então, qual é o esquema tático? É o do primeiro tempo ou é o do segundo tempo? Não tem mudança nominativa, mas pode ter mudança no esquema. Então não sabemos, né?
Só vamos saber depois que a bola rolar na partida contra o São Paulo. Começa com você, CH. Com 3 zagueiros e a melhor formação, o Kleina vai usar o mesmo time de Araraquara. Então, Batista, o time jogou meio tempo com 2 zagueiros e com meio tempo com 3 zagueiros. Eu não gosto dessa formação. Isso é contra meu conceito. Eu venho aqui e falo para o nosso ouvinte, olha, precisa treinar o time, mas não é treinar 4, 5 treinos não de meio período. Isso precisa de treinamento efetivo. Não é uma coisa que pode ser feita a olho, não é? Eu acho que o Gilson Kleina mandou isso para campo porque ele está sem alternativa. Eu não estou chamando de desespero, tá? Mesmo porque deu certo e não vamos ficar aqui discutindo o sexo dos anjos. E também eu não estou querendo aqui ter razão. Eu quero que a Ponte ganhe jogos e que a Ponte seja feliz. E eu também, não é? Mas ele deve ter as razões dele para repetir o time. Eu não repetiria. Eu, por exemplo, Wesley, 2 partidas com regularidade. Se ele fizer 2 partidas com regularidade, eu vou vir na segunda-feira aqui e vou falar, olha, o Gilson tinha razão, mas eu duvido que isso aconteça. Então, ele tem os motivos dele, é válido, acho que é um caminho que ele está adotando. Eu me lembro do ano passado, quando o Nave dava certo, ele escolheu, tirou um monte de gente, colocou um monte de gente, tacou 5 no meio campo e fez a Ponte escapar. É isso que eu torço. Só quero dizer o seguinte sobre o São Paulo. Esse São Paulo, eu não estou falando da história, tá? Estou falando desse São Paulo, do Rogério Ceni. Não mete medo em ninguém. É uma partida possível de ser vencida. E quando eu falei do Luca, ídolo, é neste momento, tá? Eu não falei Luca, ídolo da história da Ponte. Neste momento. Beleza? Beleza, e para você, Tigrão, o esquema do Gilson Kleina vitorioso em Araraquara, mas a Ponte sofreu uma barbaridade, principalmente no começo da partida, depois deu uma equilibrada, depois voltou a sofrer. Não sei se a Ponte já aprendeu a sofrer, mas saiu de Araraquara com o resultado positivo. E alguns jogadores, como por exemplo Pedro Júnior, foi muito mal, né? Não luziu, teve o futebol eclipsado durante o tempo que ele permaneceu em campo. Mas, mesmo assim, o Gilson Kleina mantém o mesmo time contra o São Paulo e o jogo em casa. Você concorda? Ô Batista, veja bem, ele ganhou o jogo lá, né? E ao ter vencido o jogo, é evidente que fica difícil para o treinador, mas agora é em casa. Mas é em casa, mas é contra um time mais forte. Que ninguém se iluda aí que o São Paulo vai disputar rebaixamento. Que o São Paulo ganhou o primeiro jogo na Bacia das Almas aí na quarta-feira, né? Gol em cima do laço. E o Santo André tinha perdido um gol lá com o Nescau. Aliás, lá tá uma beleza, o laticínio lá, né? Nescau e Todinho. O Nescau perdeu um gol que não se perde e depois o São Paulo fez o gol a 46 do segundo tempo. Mas tem dificuldade momentânea, é um time grande, é o atual Campeonato Paulista, então ele é mais forte do que a Ferroviária. E aí como que o treinador vai justificar? Jogou mal, tomou sufoco, sofreu. Mas quanto foi o jogo? Quanto foi o jogo? A estratégia foi a seguinte, no primeiro tempo com os 3 volantes, Wesley, Leonaldo e Léo Santos sendo o primeiro, não deu encaixe, ficou um buraco entre as costas dos volantes e a zaga, que aliás é pesada, é uma zaga lenta, isso todo mundo sabe. Com a entrada do Thiagão melhorou um pouquinho a velocidade, melhorou um pouquinho, mas ficou um buraco ali, a Ferroviária deitou e rolou, trabalhou a bola, né, nesse buraco negro entre os volantes da Ponte e os zagueiros. O que ele fez no intervalo? Ele foi lá para o vestiário e falou, seguinte, estamos no lucro. Porque o que o Igor pegou, os milagres que ele fez, pelo menos 2, e o volume de jogo da Ferroviária, estão sinalizando para nós que não está legal a contenção, a marcação. O que ele fez? Puxou, né, o seu primeiro volante para ser efetivamente o terceiro zagueiro, o Léo Santos. E o Léo Santos é mais rápido do que o Fabrício. E apesar do Fabrício ser canhoto, qual que seria a lógica? 3 volantes, vou pôr o canhoto aberto do lado esquerdo, vou pôr um no meio e um do lado direito. Não, ele deixou o Fabrício, que é o mais lento, que faz uma espécie de sobra, no meio.
E ele deixou do lado esquerdo o Léo Santos, que apesar de ser destro, já jogou até de lateral esquerdo. E deixou do lado direito o Thiagão. Aí ele deu velocidade de marcação, um pouco mais de recuperação e cobertura nos dois que jogavam mais pela beirada. E deixou o mais lento o Fabrício no meio. Mas ele não soltou os laterais. Eu já falei bastante sobre isso aqui ontem. Ele não soltou. Então ele fez uma linha de 5-3-2. E aí a Ferroviária não foi mais. E em 2 ou 3 escapadas, bola metida lá para a força do Ribamar, ele sofreu 3 faltas, o juiz só foi dar a terceira, as outras ele mandou seguir. E na cobrança da falta, a Ponte foi lá e fez o gol. Agora, como que ele explica para o seu torcedor que não deu encaixe no primeiro tempo, mas deu no segundo, ele ganhou de virada, e contra o São Paulo, que é mais forte, ele vai e joga com 18 atacantes. Ele nem tem atacante. Ou ele volta o Niltinho no time, ele começa com o Gesiel, ou Josiel, né? Josiel, ou Cruel. Não, ele vai jogar de forma bastante cautelosa. Se ele realmente repetir o time, como acabou de dizer o Lupe, acredito até que comece com os 3 zagueiros e com os 2 laterais fechando e timidamente, de vez em quando, um dos 2 indo, para ver como é que vê o São Paulo. Deixa o São Paulo com a bola. Deixa ver como é que vê o São Paulo. Cansa o São Paulo um pouco. E vai dar as suas estocadas. Vai dar a sua velocidade. Agora, não está dando certo. Ele tem agora 2 ótimas opções de banco. O João Pedro e o Ribamar. Só que ambos não têm condição de começar a partida. Vai pôr para queimar? Não, tinha dado um encaixe legal. A Ponte no segundo tempo sofreu muito pouco com essa nova formatação. E ainda fez um gol e ganhou o jogo. Então você tem que, às vezes, tentar se colocar no lugar do torcedor, com um elenco limitado fisicamente e também tecnicamente, de entender também a estratégia dele e a repercussão que o trabalho dele vai ter depois do jogo. Porque se ele perder o jogo, vão dizer, olha lá, medroso, jogou em casa com 2 volantes e 3 zagueiros. E se ele mexe e perde, os caras vão dizer, mas ele é burro. Agora que deu encaixe de marcação, ele mexeu de novo. Ele mexeu em time que ganhou fora de casa, contra um time que não perdia 23 jogos. Fechando então, o raciocínio, jeito, Tigrão. É o tal do lenço de seda na boca da vaca louca. Ela já mordeu, já está metade dentro e metade pendurado no queixo dela para baixo. Aí você fala, pô, mas é um lenço caro, ela pegou no varal. Eu vou puxar o lenço. Vai rasgar. Beleza, valeu, Tigrão. Deixa ela engolir que eu pego amanhã. Pô, aí vai vir tudo amassado e cheirando mal. Não tem jeito, ele está sendo coerente. Atenção, você que é ouvinte da Rádio Bandeirantes e torcedor da Ponte e quer ganhar ingressos para o jogo da Ponte contra o São Paulo, atenção, hein? É pelo WhatsApp. Você tem que mandar agora 971021493 o seu nome completo, o CPF e o nome de quem você vai levar como convidado. São 8 pares de ingressos, oferecimento da Cortag. A partir de agora, está valendo, você vai mandar para cá, a Cortag está oferecendo 8 pares de ingressos. Então, são 16 ingressos. Você vai levar um acompanhante, mas tem que mandar o seu nome completo, tem que mandar o nome do acompanhante e tem que mandar o seu CPF. Se possível, se tiver condições, mande o CPF também do acompanhante. Se não for possível, tudo bem, mas se tiver condições, né, porque a reserva dos ingressos é feita via CPF. Então, se puder mandar, mande também o CPF do acompanhante. São 8 felizardos que vão ganhar a partir deste momento. 971021493. Mande para cá o seu nome completo, o nome do acompanhante, também o seu CPF. Assim que atingir, o Júlio Nascimento vai dar o sinal aqui para parar de mandar as mensagens, para não ficar mandando em vão, né? Quando atingir 8, não é sorteio. Quando atingir 8, pronto, já teremos aqui os 8 ganhadores.
E vem aí o Derby Campineiro 2002. Partida marcada para dia 19, 20 horas e 30 minutos. A melhor cobertura você vai acompanhar aqui na Rádio Bandeirantes. Derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado. Muito mais variedade, muito mais para sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Acessórios 3 Vias. Peças e acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acesse acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-2077. Aroma das Ervas. Misturas e temperos requintados. Acesse aromadas ervas.com.br. E Pastéis Irra. Os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome. Sim, Pastéis Irra. I-H-A, Irra. Pastéis Irra. O melhor pastel do Brasil. Bandeirantes. São 17 horas e 58 minutos em Campinas. Tá dizendo aqui Batista e equipe Band. Eu tenho um irmão que nasceu em Cabras, perto de Souzas e Joaquim Egídio. Portanto, quem nasce em Cabras é cabreiro. Abraços, Roberto Japonês. Quem nasce em Cabras é cabreiro, assim como quem nasce em Cambé é cambada, não é isso? Tá dizendo aqui o ouvinte Marco Silva, Louser já fechou com o Avaí. Alguém tem informação, Júnior Nascimento? O Louser já fechou ou não? Avaí tinha a pretensão de contratá-lo. O ouvinte Marco Silva está querendo saber se Humberto Louser já fechou com o Avaí, o time catarinense. Não fechou, Batista. O Avaí é um dos candidatos ao futuro do Louser. O Louser que também tem o interesse do Juventude, por exemplo, que hoje demitiu o técnico, né? Então, provavelmente, ele receba algumas possibilidades daí no mercado. E só para informar, que há um bom tempo já temos aqui os 8 torcedores. Então, pedir para a galera aí, não dá mais tempo de mandar, mas ficar atento, né, Batistão, que outras oportunidades vão surgir. É verdade, mas foi muito rápido, hein? Eu li o texto aqui do Derby Campineiro 202, foi o prazo do pessoal. O pessoal tá rápido no gatilho, hein? Tá rápido no gatilho. Então vamos lá, Júlio Nascimento, divulgando o nome dos 8 ganhadores, são 8 pares de ingressos. Vamos lá, Batistão. Nilson Alfredo Aguiar. Ele vai levar a acompanhante Ana Clara Aguiar. O segundo ingresso, os próximos ingressos vão para Milton Salles Cardoso e André Luiz Ribeiro de Souza. Então foram os segundos sorteados. Depois, André Luiz Tartari e Elisângela Aparecido Pacheco Tartari. André Luiz Tartari e Elisângela. 4, Ricardo Cândido de Carvalho e Paulo Sérgio. Ricardo Cândido de Carvalho e Paulo Sérgio. 5, Caio Augusto Silva Mota. Caio Augusto Silva Mota, acompanhado de Josiane Miller. 6, Sérgio Júnior Mariano, acompanhado de Luciene Moraes. 7, Marcelo Leme, acompanhado de Patrícia Falabella. Será aquela? Marcelo Leme, acompanhado de Patrícia Falabella. Alô, Marcelo Leme. E o número 8, Vicente Dias dos Santos Filho. Vicente Dias dos Santos Filho, acompanhado de Renata Silvestre de Oliveira. A audiência da Rádio Bandeirantes é uma coisa impressionante, né? Um curto espaço de tempo e os torcedores já participaram, 8 pares de ingresso. Quem não ganhou, fique atento, porque toda semana tem promoção aqui na Rádio Bandeirantes. E os ganhadores vão retirar os ingressos na Loja da Macaca, no próprio domingo, dia do jogo, a partir das 16 horas e 30 minutos. Loja da Macaca, você olhando de frente o portão principal do Majestoso, do lado esquerdo tem a Loja da Macaca. Então vá até a Loja da Macaca, a relação estará lá disponível com todos os nomes e você vai fazer a retirada do ingresso para você e para o acompanhante. Você que, portanto, recebeu aqui o ingresso,
vai retirar lá na loja da Macaca a partir das 16 horas e 30 minutos no próprio domingo. Bem, são 18 horas e 2 minutos em Campinas, ouvinte participando aqui, mandando mensagens de áudio. A primeira vai pro ar. Fala galera, boa noite. Eu gostaria de ver o Dedé jogando de líbero com 3 zagueiros. Eu acho que iria expor menos ele e ele conseguiria ter uma sequência maior de jogos. Abraço, Alan de Campinas. Muito obrigado, um grande abraço, mais um. Boa tarde, Batista, CH, Tigrão, Marquinho, pessoal da mesa, Paulinho do Proença, Bugrino falando. Amigos, cadê as contratações do Guarani? O Silas, Vitinho. O Guarani contrata, os caras não entram de jeito nenhum. Capaz de entrar quando tiver na 10ª rodada. Os meninos lá de cima contratam, os caras contratam ontem, o cara joga hoje. Tem alguma explicação lógica para isso? É difícil. Onde será que estão esses caras? Guarani só joga quando é contra time grande. Time de menor expressão, o time esquece como é que joga a bola. Pô, a gente vai no estádio, passa vergonha. Sai de lá nervoso, passando vergonha. Alguém consegue explicar isso pra gente? Abraço a todos. Boa tarde. Abraço, boa tarde, muito obrigado. Um abraço aqui para o Kevin Souza. Ele mandou aqui uma mensagem. Fala, Carlos Batista, meu pai era torcedor roxo da Ponte Preta e era seu fã. Assistia sempre o seu programa. Ele faleceu segunda-feira. A Ponte Preta postou uma foto no Insta oficial dela, lá em homenagem. Se puder, manda aí uma mensagem. Ele chama Antônio Donizete de Souza, apelido Toninho, morador da Vila Padre Anchieta, em Campinas. Olha, vou mandar sim a mensagem, né? Primeiro, vou aqui desejar ao Toninho que Deus o receba em sua bondade infinita e que Deus dê também forças para aturar a família para suportar esse momento de dor. Então, fica aqui a nossa homenagem ao Toninho. Ele, como está dizendo aqui, né, o Kevin Souza, é o filho dele, que era torcedora, fanático da Ponte Preta, torcedor da pele até o osso, e infelizmente nos deixou na última segunda-feira. Então, Toninho, que agora está morando com Deus, né? Mas aqui na sua passagem pela terra, deixou aí o seu legado. Deixou aqui o seu filho, que está preocupado aqui, pedindo para mandar uma mensagem falando a respeito dele. E ele pediu aqui para a gente mandar esta mensagem, porque ele, a exemplo do pai, também nos acompanha no rádio e na televisão. Valeu, Kevin Souza. Tá aí a sua mensagem no ar aqui da Bandeirantes. Mais um ouvinte no ar. Batista, na coletiva, o Kleina falou que o Léo foi bem no jogo. Em certa razão, ele estava bem. Ele foi bem no jogo. Só que, antes da Ponte fazer o gol, o Léo e o Wesley estavam perdidos em campo. Aí depois que a Ponte fez o gol, aí eles se acharam. Aí o Léo foi bem. No segundo tempo, que o Léo fez a linha de 3 zagueiros ali e o Wesley na frente, aí o time melhorou. Aí eles jogaram bem. Tandy Negrão. Valeu, Tandy, um abraço. Não sei se o Lupe está na nossa escuta, mas tem uma pergunta aqui sobre o Dedé, é o Juan de Campinas, sobre a recuperação do Dedé. Você tem alguma informação aí, Lupe? Já não está mais conosco, mas depois a gente traz informações. O Dedé, portanto, que está em recuperação, jogou apenas uma partida, nem completou o jogo, e ele veio exatamente para ser aí o zagueiro titular da Ponte, mas não conseguiu. É o seguinte, nós vamos para o rápido intervalo e voltamos já já. Lembrando que tem muita coisa para a gente debater aqui no programa. É só você ficar ligado. Nós vamos para o rápido intervalo, mas daqui a pouco voltaremos com tudo. E tem o seguinte, hein? Hoje vamos
aqui daqui a pouco no final do programa. O programa hoje vai até às 19h30, teremos o Na Lata e vamos ouvir aqui a opinião de todos com relação ao palpite para o jogo Palmeiras e Chelsea, que terá transmissão aqui na Rádio Bandeirantes. Quero ver quem é que está bem de palpite, quem é que vai acertar o palpite. Não é o resultado do jogo, não, né? Porque pode ser que tenha empate no tempo normal, prorrogação e pênalti, é quem será o campeão. Então daqui a pouco nós teremos os palpites aqui e já vamos debater com mais profundidade a apresentação que pode fazer o Guarani contra o Novo Horizontino e a Ponte diante do São Paulo. E também Michel Alves vai falar agora 18h08. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Cor Bela Tintas você encontra coral proteção sol e chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Você já conhece a loja Alemão Autopeças? Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Confira na Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 16 horas. Alemão Autopeças. Acompanhe também nas redes sociais. Se você precisar, pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Atenção, Ponte Pretano! Garanta os próximos 4 jogos da Macaca no Majestoso com 50% de desconto. Aproveite o Ponte Pass. Ingressos pela metade do preço para os 4 jogos da primeira fase do Paulistão. Ponte Pass, para curtir e economizar com os jogos da Macaca. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e faça sua adesão. É a Macaca cada vez mais forte. Os sócios TC10 continuam com seus benefícios e vantagens exclusivas e vamos todos no Majestoso. Boletim do Derby 202. Guarani e Ponte Preta, no Estádio Brinco de Ouro, dia 19 de fevereiro, às 20h30, pelo Campeonato Paulista. A história das disputas, gols, os números dos confrontos, entrevistas. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram, Iga Atacado Oficial. Acessórios 3 Vias, peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessorios3vias.com.br. WhatsApp 97403-277. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pastéis Irra, os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome: Pastéis Irra, o melhor pastel. É do Pinheiro. Meus amigos da Bandeirantes, março de 2019, Campeonato Paulista, Majestoso, um sábado à noite. Muita chuva nesse derby, principalmente 3 horas antes. E temeu-se até pela realização do jogo. O gramado com poças d'água, mas a bola rolou. A ponte do técnico Jorginho, ex-lateral do Flamengo, aquele mesmo Jorginho, vice-campeão da Sul-Americana 2013. E o Guarani do técnico Osmar Loz. Vamos ao primeiro gol desse jogo. Em homenagem ao atacante Thales, o Thales que veio do Japão, Thales revelado pelo Vasco, mas infelizmente, 3 meses depois desse derby, o Thales faleceu, morreu em um acidente de moto, lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. A cobrança, Ponte Preta, Diego Renan, a marca de 37 minutos é no gol dos Portões Monumentais. Partiu o pé direito, levantou na área, agora passa por todo mundo, sobrou pelo lado esquerdo, toque na área. O árbitro vai marcar pênalti. Penalidade máxima
cima para Ponte Preta. No bate, rebate o árbitro. Ricardinho foi quem tocou na bola. É pênalti para Ponte Preta bater. Thales toma posição para fazer a cobrança. Fica ali em cima da risca frontal da grande área. Ajeita o meião. Um sentimento de confiança toma conta do seu corpo. Thales partiu, pé direito, bateu, é gol! Mandou no canto esquerdo do Giovani, que até acertou o canto, mas não conseguiu evitar o gol da Ponte Preta. Na comemoração, todos os jogadores estavam procurando a máscara da macaca, do gorila. O Thales achou, colocou e foi pra galera para explodir o torcedor da Ponte Preta no Moisés Lucarelli. Thales marca o 4º gol dele na temporada, o primeiro da Ponte no jogo. Tá no placar do estádio Moisés Lucarelli. Ponte Preta 1, Guarani 0. Muito bem, os outros 2 gols, meus amigos, olha, foi do lateral esquerdo Diego Renan, que veio do Figueirense, Ponte 2-0, e o terceiro gol, Gerson Magrão, volante, que veio do América Mineiro. Ponte 3, Guarani 0, naquele 16 de março de 2019. Depois da partida, o presidente do Guarani, Palmeirão Mendes Filho, anunciou a demissão do técnico Osmar Loz. É isso aí, meus amigos. Derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Bandeirantes. Acessórios 3 Vias. Loja especializada em peças e acessórios para caminhões e picapes. Há mais de 47 anos no mercado. Serviço qualificado, produtos de grandes marcas e diversas opções. Os melhores preços dos fabricantes parceiros e toda assistência para a segurança do seu caminhão, picape ou frota. Acesse acessórios3vias.com.br. Chame no zap 97403-2077. Visite a loja na Rua Batista Raff 53, Aparecidinha, Campinas. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Iga Atacado, agora também em Sorocaba, na Avenida Juvenal de Campos, Vila Pinheiros. Visite a mega loja e aproveite ofertas do Atacarejo. Atum Robson Cruzoé, ralado, 170 gramas, R$ 4,89. Frango inteiro congelado com miúdos, R$ 6,59 o quilo. Desinfetante P, BAC, 500 ml, R$ 2,19. Ofertas válidas até segunda-feira, 14 de fevereiro. Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Acesse iga.com.br.
Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome. Pastel Irra. Tradicional pastel de Campinas desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e bem temperado. Presente nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Cor Bela Tintas você encontra coral proteção sol e chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Carlos Batista. São 18 horas e 18 minutos em Campinas. Está no ar Esporte Debate. Hoje vamos até às 19 horas e 30 minutos debatendo muito sobre o futebol de Campinas. Amanhã, 4 da tarde, tem Novo Horizontino e Guarani. Enoque Lima será o nosso ouvinte comentarista. E para domingo, partida marcada para 18h30, Ponte Preta e São Paulo, Ricardo Almeida será o nosso ouvinte comentarista. Agora, mais uma mensagem no ar. Boa noite, Batista, pessoal aí da Band, Adilson do Botafogo. Batista, o Daniel Paulista precisa sacar urgente o Bruno Silva do time. O Bruno Silva está muito fraco fisicamente, ele não está competindo, está perdendo bolas infantis. Tem que tirar os dois laterais também do time. E improvisa, melhor improvisar, um volante na lateral direita, se não tiver um outro. Tem que pôr o Silas, não sei se o Silas já voltou ou mesmo o outro volante aí disponível que estava jogando no lugar do Bruno Silva. Colocar também mais um meia, né? Mesmo que seja o moleque lá da base, para quando jogar contra times como o Botafogo ontem, tenha mais criatividade e tenha mais individualidade, porque somente numa individualidade consegue abrir uma defesa igual aquela do Botafogo ontem. Bom, essa é a minha opinião, veja o que vocês acham aí. Um abraço. Um abraço, muito obrigado. Mais um. Ô Carlos Batista, boa tarde. Ronaldo, flamenguista da Americana. Sempre na escuta de vocês aí. Ótimo programa, abraço. Abraço, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar. Júlio, fala pro Batista, aqui é Jonas de Las Boas, Cambuí, que tem que separar a torcida assim, que onde já se viu, a polícia não ganha para ficar separando a torcida de futebol, a torcida ganha para proteger o público em geral, né? Agora esses bandidos vão no campo de futebol para brigar e sai do futebol, continuam brigando em terminais de ônibus e outros lugares e arrebentando tudo que a população faz, né? E o governo faz, e com o dinheiro da população sofrida. Tem que separar mesmo, não pode ter duas torcidas violentas. E é bom mesmo separar. Um abraço, tchau. Abraço, muito obrigado. Está aqui o ouvinte Grande CB e amigos da Band, correto suas colocações, parabéns nas análises. Bom trabalho, abraços, Pereira do Padre Anchieta. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Wilson de Várzea. Do jeito que o Kleina mexe nesse meio de campo da Ponte, mexe mais do que doce de abóbora. E outra coisa, muda mais do que cigano em acampamento. Será que ele não conseguiu definir ainda quem é quem? Fica inventando o Léo Santos de médio volante. O cara já de zagueiro já não é bom, que dirá de médio volante. E Fecim, continua o mesmo. Um abraço. Abraço, muito obrigado. Cortag, uma das empresas mais renomadas no setor de construção civil.
A Cortag é especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha em soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. Conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional que possibilita um atendimento ágil e personalizado. São quase 1.000 colaboradores que fazem a Cortag uma das mais renomadas no setor de construção civil. A Cortag está sempre ligada nas novas tecnologias e constantemente está investindo em inovação e melhorias no seu parque fabril para entregar um produto eficiente, prático e de qualidade aos profissionais da construção. Índices de desperdício zero e preocupação permanente com o meio ambiente e também com a segurança dos colaboradores. Conheça mais. Acesse Cortag, gemudo no final, tá? cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Mais um ouvinte no ar. Olá, Júlio, amigos da Band. Seguinte, na hipótese real e concreta de Guarani perder amanhã lá em Novo Horizonte, perder para o Ituano lá em Itu, perder o derby para Ponte Preta no próximo dia 19, quero lembrar que o último jogo do Guarani é contra o São Bernardo, lá em São Bernardo do Campo. E aí, amigos, temos a seguinte situação: o patrocinador master do São Bernardo, o principal investidor do São Bernardo é a Magnum. Magnum, do seu Roberto Graziano, que arrematou o estádio do Guarani, que é o proprietário do Brinco de Ouro da Princesa. Quero saber se não vai haver um conflito de interesses aí, fazendo com que o São Bernardo entregue o jogo para o Guarani, favorecendo o Guarani para que o Guarani não seja rebaixado. É isso aí, amigos. Obrigado e boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Wagner, daqui a pouco São tem Bernardo, mais. Que levantou essa questão aí de ética aí do São Bernardo e o Guarani aí na última rodada aí. Valeu, até mais, amigos. Até mais. Grande abraço, muito obrigado. Bom, CH, vamos fazer aqui uma projeção daquilo que você imagina que poderá ser o jogo do Guarani contra o Novo Horizontino. E o Marquinhos disse aqui, né, hoje também na tela da Band, nos donos da bola, que o Daniel Paulista está sinalizando com 3 alterações. O Ronaldo Alves vai voltar para a zaga. Derlan perde, portanto, espaço. O Ronaldo Alves, na minha visão, já deveria ter voltado contra o Botafogo, mas precisou tomar uma derrota de 2-0 em casa para mudar. E o Diogo Matheus volta na lateral direita, venceu o período de isolamento por causa da Covid-19 e também pode ter uma alteração no meio-campo, com o Índio sentando no banco e o Rodrigo Andrade sendo promovido para titular. O que você acha disso? E qual é o seu prognóstico do Guarani contra o Novo Horizontino? O jogo vai ser lá. O prognóstico é de muita dificuldade, Batista. Não sei que a partida mostre uma coisa muito diferente daquilo que eu tô achando que vai acontecer. É um jogo de desespero para o Novo Horizontino, que precisa vencer de qualquer jeito. O Novo Horizontino tem um ponto. Se a situação do Guarani é preocupante, imagine do Novo Horizontino, né? E sobre as possíveis mudanças, tem bastante coisa para ser feita. Mas eu vou começar pelo meio campo, que eu acho que é o problema mais difícil de resolver. O Índio não jogou bem, é verdade. Daí você vai agora na última partida, contra o Botafogo. E não jogou bem porque o jogo não era para ele. Só o treinador do Guarani que não viu isso. Eu estou à vontade porque eu falei antes do jogo começar. Contra o Botafogo, que joga no contra-ataque, tendo que tomar a iniciativa do jogo, o Índio é o melhor jogador para ser parceiro ali do Bruno Silva, perguntei eu antes da partida contra o Botafogo. Só que o problema não foi só esse não, tá? O Guarani não perdeu porque o Índio jogou. Mas o meio-campo não teve fluência. E se ele tirar o Índio, que eu quero ver na prática se isso vai acontecer, porque agora o jogo é fora de casa. Não interessa que é contra o Novo Horizontino. Eu quero lembrar que a colocação do Índio no meio-campo foi justamente pela falta de força física e de condicionamento físico daqueles que todos eles, ou a maioria deles,
dos jogadores da posição que foram contratados, que estão fora de forma. Inclusive seu Rodrigo Andrade, inclusive seu Persson, que são os possíveis substitutos do Índio. Aí você vai tirar um cara que está inteiro fisicamente para colocar 2 caras fora de forma, principalmente o Rodrigo Andrade, que não aguenta 25 minutos para começar um jogo contra um time desesperado. Eu não faria isso. Então, se não está agradando o Persson, só que o Persson não começou bem o ano, aí você vai fazer o quê? Eu não mexeria aí. Eu não correria esse risco. E eu não sou fã do Índio, tá? O Guarani tem problema nas 2 laterais, não é só na lateral direita. É uma ótima notícia a volta do Diogo. Mas eu quero dizer que no lado esquerdo também tem problema. O moço que veio de Belo Horizonte, para mim, não joga mais que o Eliel. E na zaga, vamos ver, o Ronaldo Alves era titular, cara de confiança do treinador ano passado, nada contra, pode mudar, mas eu acho que é o conjunto da obra, não só o Derlan o problema. Conjunto da obra ali, o preparo físico, a organização, a recomposição, a cobertura, o posicionamento, a discussão vai longe. E no ataque eu não mexeria. Eu não mexeria nem no Giovanni Augusto, nem nos 3 caras de frente. Eu não mexeria. Então, e também no gol eu não mexeria. Evidentemente, claro, óbvio. Então não é fácil. É um jogo, Batista, para encerrar meu comentário, que é aqui, ó. É um jogo mental. É físico, mas é mental também. Porque essa pressão, esse novo grupo não enfrentou ainda. E esse vai ser o teste. Além do adversário, jogar fora de casa, a viagem distante, tudo aquilo que a gente sabe que compõe uma partida fora de casa, quando o time pega um busão e tem que viajar um dia antes. Então, tudo isso compõe da dificuldade, além dos problemas de escolha dos jogadores. Então, por isso que eu acho, Batista, que amanhã é um jogo muito perigoso para o Guarani. Ô Marquinhos, foi o Passarinho que bateu para você sobre essas 3 alterações, porque o Daniel Paulista mesmo não se pronunciou, né? Não houve a coletiva do treinador do Guarani, Batista. A coletiva do treinador, ela só acontece pós-jogo, né? Nunca pré-jogo. Então, quem falou hoje foi o Michel Alves. Daqui a pouco a gente pode ouvir. E realmente o Passarinho me passou estas possibilidades. E adiantou, né? Aliás, ele confirmou que o Vitinho está na delegação, o Diogo Matheus também está na delegação, com possibilidade do Diogo ser o titular, o Ronaldo Alves também e o Rodrigo Andrade. Mas você sabe aquela história, né? O quinto sinal está marcando aqui na cidade de Campinas, 18h30, aquela história do coletivo noturno. A gente nunca sabe como é que é a cabeça do treinador, né, Batista? Você imagina que possa ter aí uma 4ª modificação com a entrada do Vitinho como titular? Não acredito. Não para o início do jogo. Eu acho que ele vai com o Giovanni Augusto mesmo. Não vejo a possibilidade nesse momento da entrada do Vitinho. Mas agora não é informação, é opinião, tá, Batista? Não descartaria, aí é opinião, não descartaria a saída do Júlio César da equipe. Aliás, poderia ter acontecido isso na última partida, tanto que o Júlio César foi substituído para a entrada não do Madison, do Maxwell como titular. O Madison é meio campo. Mas a entrada do Maxwell, como entrou também no último jogo. Isso eu não descarto, Batista, mas é opinião, não é informação. Bom, Júlio Nascimento, as suas projeções para Novo Horizontino e Guarani, Júlio. Bom, Batista, em relação, primeiro ao adversário, né? O Guarani vai pegar um time que ainda não venceu no campeonato, né? O Novo Horizontino vem numa situação muito complicada, somou apenas um ponto, não tem jogado bem, apesar do investimento feito depois do acesso na temporada passada. E, de outro lado, a gente vê um Guarani buscando emplacar, buscando engrenar. E o Daniel Paulista já passou por um momento de oscilação em outro momento, mas não dessa magnitude, né? Claro que impressiona 4 jogos sem vencer no início de campeonato, onde a gente colocava aqui, o Guarani ainda coloca como um time que poderia e pode brigar por classificação às quartas de final do Paulistão. Eu até acho, Batista, que em relação à formação, o Daniel não vai mexer muito. Eu acho que as mudanças, elas são mais de atitude, talvez nominais em alguns setores, como, por exemplo, essa questão do meio-campo, né? O Guarani precisa muito do Rodrigo Andrade de volta, daquele Rodrigo Andrade do primeiro semestre de 2021, precisa ser esse cara para ajudar na articulação,
porque o Giovanni Augusto é muito diferente do Regis, né? Quando a gente pensa assim no Giovanni Augusto com a 10 ali no meio campo, a gente não consegue visualizar em termos de característica um Regis. O Regis era muito mais um jogador cerebral, né? Um jogador que pensa mais o jogo. O Giovanni Augusto é um jogador de chegada, é um jogador de pisar na área, de finalizar. Então é uma característica diferente. Quando você tem ali alguém para auxiliar nesse processo de construção de jogo ofensivo, que talvez seja o papel do segundo volante, isso agrega muito valor ao sistema ofensivo do Guarani. E acho que o Diogo Matheus voltando, se for possível a volta dele, também ajuda muito. Eu só não acredito que o Maxwell, depois de perder aquele gol que concorreu com o Nescau, como o gol mais perdido de 2022, estamos no segundo mês do ano, não é possível que o Maxwell já vai ter uma nova oportunidade no Guarani, não. Demonstrou muito pouco ainda para merecer esse espaço, viu, Batistão? Aliás, concorreu e perdeu. Nós fizemos uma enquete na tela da Band do gol perdido pelo Maxwell e o gol do Nescau. Colocamos para votação para o telespectador e o gol do Maxwell ganhou como o gol mais perdido entre os dois. Os dois foram algo inimaginável. Perder um gol daquele é uma coisa absurda. Do Nescau foi um negócio horroroso. Mas do Maxwell também, e na disputa, nessa enquete, o Maxwell ganhou como o gol mais perdido entre o gol perdido por ele e o gol do Nescau. Nescau que é do Santo André no jogo contra a equipe do São Paulo. Bem, Tigrão, vamos lá, sua projeção para o jogo lá em Novo Horizonte, sábado amanhã, 4 da tarde, Novo Horizontino ou Guarani, aquelas 3 que você já debateu hoje no programa da TV, né, os donos da bola, mas essa colocada aí pelo Marquinhos, que pode ter uma alteração, a saída do Júlio César, que era titular absoluto, mas pode perder a posição para o Maxwell. Tigrão. Bom, eu se fosse o Daniel Paulista, não tiraria o Júlio César para começar com o Maxwell, primeiro ponto. As outras 3 alterações, Ronaldo Alves no lugar do Derlan, o Diogo Matheus no lugar do Ludic e no meio de campo a saída do Índio e a volta do Rodrigo Andrade, eu faria com uma ressalva, apenas uma ressalva. Analisaria melhor a possibilidade de, ao invés de começar com o Rodrigo Andrade, pela questão da forma física, uma possibilidade de vir com o Eduardo Persson. 2 opções para a vaga do Índio. Acho que os 2 jogam muito mais do que o Índio. Qualquer um que ele escolher, o Guarani vai crescer. Porém, ele tem que ver também, além de aspectos técnicos, ele tem que ver qualidade, ele tem que ver também a questão física. E quer me parecer, pela silhueta, pelo tempo de atividade, pela pré-temporada, pela apresentação tardia, porque nem estava nos planos do Guarani, já tinha ido embora, e aí voltou do Rodrigo Andrade, que o Persson está melhor fisicamente. É isso. Um jogo duríssimo, onde o Guarani entra super pressionado, mas nunca é demais lembrar que se o Guarani está momentaneamente, pela loucura e pela incoerência do regulamento, momentaneamente na zona de rebaixamento com 4 pontos, o Novo Horizontino é o companheiro dele, porque cai em 2 e o Novo Horizontino tem 1 ponto só. Essa é a verdade dos fatos. Essa é a verdade. O Júlio Nascimento lembrava um fato, hoje, importantíssimo. Eu diria que muito relevante. De que, como o Novo Horizontino antecipou o jogo da 5ª rodada para liberar o Palmeiras para viajar, todo mundo jogou na 5ª e o Novo Horizontino jogou no sábado, às 15 horas, contra o Água Santa, lá em Diadema, e não jogou mais. Ele teve uma semana cheia de treinamentos, de descanso, de treinamento, etc. Só que a suprema inteligência dos dirigentes do Novo Horizontino, né, do imediatismo que gera incompetência, dispensaram o Léo Condé, quando ele ia ter a primeira semana do ano, lógico que dentro do campeonato, por uma questão de ter antecipado um jogo para trabalhar um time. Léo Condé, e acabou de subir da Série C para a Série B com o Novo Horizontino. Então isso são os incompetentes, isso são as pessoas curiosas dentro do futebol. São 4 rodadas para o Novo Horizontino agora e para os outros 5. Mas, poxa, o cara tem uma semana aí, vem aí o Guarani, o cara tem
já um currículo, o cara tem uma folha de serviços prestados, tem um acesso agora no mês de novembro e vamos dar mais uma oportunidade, pelo menos até a metade do primeiro turno, que é esse jogo, é a 6ª rodada. Não, mandaram o cara embora. Agora, a pergunta que fica, o Novo Horizontino aproveitou bem essa semana cheia de trabalho e o Guarani não teve? Ou não aproveitou porque ele não tem treinador, não apresentou novo treinador ainda? É a pergunta que fica no ar. Agora, os dois times entram muito pressionados e o Novo Horizontino joga em casa. Então, nós temos ingredientes de sobra para jogar aí na panela, mexer bem mexidinho, com uma colher de pau e extrair um resultado final, que é o quê? Um jogo dramático. Vai viajar a passeio ou a trabalho dentro ou fora do Brasil? Necessita de um carro para o seu dia a dia? Então eu tenho uma dica muito valiosa para você. Quero falar da Angel Tour. A Angel Tour é a sua melhor opção. É referência em Campinas e região. Há mais de 20 anos no mercado, oferecendo solidez e um alto padrão de atendimento. E plantão 24 horas. Equipe treinada e qualificada para atender e superar as suas expectativas e também de sua empresa. Tem passagens aéreas com desconto. Hospedagem em qualquer lugar do mundo pelo melhor preço. Seguro viagem e aluguel de carro por dia, por mês, por ano ou frotas. O que você desejar em qualquer lugar do Brasil. Alugue o seu carro com diárias a partir de R$ 62,00. Eu disse diárias a partir de R$ 62,00. Faça a sua cotação pelo WhatsApp 95321-5444. Esse é o WhatsApp, tem o telefone fixo também. E é o 2512-3333. 2512-3333. Ou entre lá no site angeltour.com.br. E é o seguinte, olha, lembrando que no aluguel de carro tem lojas em todo o Brasil. E em especial aqui em Campinas, na rua Tangerino, 91, no Guanabara. Tem também em Americano, o gerente lá é o Ivael. Alô, Ivael. Tem em Limeira, Piracicaba, Valinhos, Indaiatuba, Jundiaí, Bragança Paulista, Mogi Guaçu e em todo o interior do estado de São Paulo. Anote aí, Angel Tour. Bandeirantes. Mensagens de ouvintes participando aqui com a gente aqui pelo WhatsApp 971021493. Mensagem no ar. Vai, Corinthians. Palmeiras não ganha nada, não. Ele não assinou, dizendo aí apenas vai, Corinthians. Claro, né? Estará secando o Palmeiras. Secando o Palmeiras amanhã, 1h30 da tarde, com a transmissão de Ulisses Costa no rádio e na TV. Mais um ouvinte no ar. Vai, Corinthians. Palmeiras não ganha nada, não. É isso aí, essa aí já foi, agora vamos para outra. Boa tarde, pessoal da banda, boa tarde. Aê, Batista, 100% com as minhas ideias. O Guarani teve a oportunidade de colocar de 12 a 14 mil pessoas com São Paulo e colocar em 8, 10 contra o Santos, e a Ponte tem a possibilidade de domingo, amanhã, né? Domingo, colocar 11 a 12 mil pessoas no Moisés Lucarelli. Podia cobrar um preço de ingresso um pouco mais alto, vai quem quer, ninguém é obrigado a ir no campo, não. E o time ganhar um pouco de dinheiro, sair dessa penúria que nós estamos. Mas os incompetentes e motivados tiraram essa possibilidade. É isso aí, né? Sempre tem, todo lugar tem. Sempre tem o incompetente motivado. É aquele cara que ele não admite, cara. Não, alguma coisa não pode estar indo bem, que ele já arruma um jeito de atrapalhar. Ele quer que tudo vai mal, entendeu? O cara que puxa o negócio para baixo. É uma aberração, né? Não tem sentido isso daí.
não colocar a torcida visitante no campo dos grandes de São Paulo. Volto a repetir, não é dentro do estádio a violência, é fora do estádio. É onde acontecem as depredações, onde acontecem as brigas. Já teve briga aí fora do estádio entre torcedores da Ponte do São Paulo e morreu o Conde, torcedor da Ponte, morreu num enfrentamento com torcedores do São Paulo do lado de fora do estádio. A pauladas, os torcedores do São Paulo mataram o Conde. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, amigos da Band. Depois do que o Luca falou em relação ao Gilson Kleina, eu acho bom a gente dar um crédito, dar uma moral para o nosso treinador, porque o elenco está com ele. E você sabe que jogador, quando não quer o treinador, é fácil derrubar. Eu acredito que com as peças que chegaram, com a qualidade do elenco, nós vamos conseguir um bom campeonato. Um abraço a todos aí, Roberto Camertoni, diretamente de Campinas, Chapadão. Ponte Pretano da pele até o osso. Aê! Sensacional, Chapadão. Um abraço aí pro pessoal do Chapadão. Vamos às projeções aqui para São Paulo e Ponte Preta amanhã, 18h30, aliás, depois de amanhã, domingo, 18h30. Júlio Nascimento, eu começo com você. E se você tem informações aí de qual é o time que o Rogério Ceni colocará em campo no domingo, às 6h30 da tarde. Ô Batistão, o Rogério tem alguns problemas na escalação, né? O Luciano, que foi uma peça importante no título do São Paulo, ano passado, no título paulista, ainda está no refis. Outro jogador que ainda não tem condição é o Patrick. Até o Luan também, né? O Luan que desde o começo da temporada tem lidado aí com problema no adutor da coxa, então tem sido o São Paulo com alguns desfalques. O provável time para domingo, Thiago Volpe ou Jandrei, e o Rogério disse o seguinte: o revezamento está perto de acabar. Então uma rodada joga o Thiago Volpe, outra rodada o Jandrei. Uma rodada o Thiago Volpe e outra o Jandrei. Pelo que deu a entender o Rogério na coletiva de quarta-feira, quem jogar contra a Ponte será o titular na sequência do campeonato. Então não dá para apontar se é o Thiago Volpe ou o Jandrei. A gente vai ter que esperar a escalação domingo, mas quem jogar vai virar o titular. Aí Rafinha, Miranda, Arboleda e Reinaldo, Rodrigo Nestor, Gabriel Sari e Igor Gomes, Alisson, Rigoni, Caleri. Esse é o provável São Paulo. O Nicão começa no banco, o Gabriel também deve começar no banco. Então esse é um time muito próximo, né, daquele que enfrentou o Santo André. São Paulo não jogou bem. Se não fosse o Nescau perder aquele gol, poderia ter sido complicado. Então, o Rogério vem sendo muito pressionado para dar desempenho, né? Não é só uma questão de resultado. O São Paulo quer desempenho. E o Rogério está com muita dificuldade de encontrar esse meio termo. Então, ele está apostando para enfrentar a Ponte na sequência do trabalho, na sequência da escalação. Tem mexido muito pouco no time. E vamos ver como o São Paulo vai se comportar no domingo contra a Macaca. E o Marco Eberlin, o presidente da Ponte, pagou um bicho pela vitória contra o Novo Horizontino. Ele prometeu o bicho de R$50 mil, pagou o bicho na semana seguinte, na terça-feira. Curiosamente, o time da Ponte jogou no meio de semana contra o Novo Horizontino, ganhou bem. Depois teve uma pichotada lá, jogou muito mal contra o São Bernardo. Aliás, perdeu o jogo. E aí, na terça-feira, o prêmio foi pago para os torcedores. Não sei se vai ter, porque isso aí foi esporádico, né? Não sei se vai ter algum prêmio aí na partida contra a equipe do São Paulo. E também não tenho conhecimento de que a Ponte pagou ou vai pagar algum prêmio pela vitória diante da Ferroviária. Então, na medida, há uma escassez muito grande de recursos, mas conseguiu um bichinho aí, né? Na partida contra o Novo Horizontino, naquela vitória, o pessoal pôde aí comer, rasgar uma carne no dente mais acentuadamente, pelo fato de ter recebido aí uma grana extra. Caiu na conta da rapaziada aí, um bicho pela vitória diante do Novo Horizontino. Bom, Tigrão, a sua projeção para o jogo de amanhã? Aliás, o jogo depois de amanhã. Amanhã joga o Guarani, depois de amanhã joga a Ponte Preta, domingo, 18h30, levando agora em consideração essas informações passadas pelo Júlio Nascimento
sobre o time do Rogério Ceni, que estará no estádio Moisés Lucarelli no domingo, hein, Tigrão? Bom, o Rogério Ceni minimamente está se mostrando muito incoerente com a sua própria história, né? Esse negócio de fazer rodízio de goleiro é ridículo. Ridículo. Ele tem lá um profissional da área, um especialista que treina goleiros. Ele é mais especialista que todos, foi o maior goleiro da história do clube. E o maior jogador também da história do clube. Então tem que olhar e falar, esse aqui joga mais do que esse está no melhor momento do que esse. Aí fica fazendo rodízio, não dá ritmo para ninguém, primeiro. Segundo, será que ele, Rogério Ceni, que foi o maior fominha da história do futebol mundial, que se conta um dia e trabalhava 24 horas por dia no DM para não deixar a posição, será que ele aceitaria rodízio? Ah, mas pelo que eu jogava não tinha que se falar em rodízio, não. Ele teve más fases também no São Paulo. Teve frango, né? Teve um gol que ele tomou do meio do campo lá no Allianz Arena do Robinho, ele estava adiantadão. Teve vezes que com aquele negócio dele sair jogando que ele tinha muita qualidade, ele deu no pé e tomou o gol. Tomou gol do Corinthians, assim. Então ele teve fases negativas. Será que ele aceitaria rodízio? Então para os outros vale o rodízio, para ele nunca valeu. E que erro de avaliação é esse? Que erro de avaliação é esse? Que dúvida é essa? Entre Jandrei e Volpi? Nossa, mas se fosse Seth Maier e Yashin, o Aranha Negra, se fosse Manga e Tafarel, pô, mas são dois goleiros, tem que olhar para esse aqui é melhor, pô. Avalia, você é o titular, você espera, eu preciso dar ritmo pro meu titular, ritmo de jogo, tem que pôr o cara na cancha. Agora ele fica um, outro, ficam os dois sem ritmo. Uma burrice desmedida. O time do São Paulo no papel é bom e o Rogério Ceni não está por um ambiente hostil de vestiário, pelo jeito dele de ser, que vai lá tomar conta de piscina. Pô, você não vai encher a piscina? O cara vai lá treinar o time, deixa a piscina aqui com o prefeito do estádio, com o administrador do estádio. Sabe, já teve treinador aí que caiu sem dar um treino por causa desse negócio de piscina aí, né? É que lá ele é muito respeitado. Mas vai se meter na cozinha, vai se meter na piscina, vai se meter lá com o jardineiro, vai se meter lá com o relógio de ponto dos funcionários. Pô, dá treino pro time, cara, dá padrão pro time. É o que eu penso, assim, de forma muito clara, até pela grande manifestação de arrogância que eu sempre senti no senhor Rogério Ceni. E assumo o que eu estou dizendo aqui. O time é bom, mas não está jogando. Se vier jogando só o que vem produzindo, de repente acerta uma baita de uma partida e goleia a Ponte. Tem futebol para isso. Mas se vier jogando a média que vem jogando, o jogo vai ser equilibrado e eu projeto aí possibilidades iguais para os dois lados. E daqui a pouco, Michel Alves vai falar aqui na Bandeirantes, ele que deu hoje entrevista coletiva no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Aroma das Ervas tem uma linha completa de misturas e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades de produtos, temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados, está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse aromadeservas.com.br e atenção, hein? Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Chimichurri, Tigrão. Chimichurri. Dá uma olhada lá na gôndola. Veja, quando for comprar temperos, se a marca é Aroma das Ervas. Se for, pode levar. Porque Aroma das Ervas, essa é a marca boa. Essa é a boa. Aroma das Ervas. Bandeirantes. Em CH, a sua projeção para o jogo de amanhã, aliás, o jogo de domingo, às 18h30, estádio Moisés Lucarelli.
A Ponte vai enfrentar o São Paulo de Rogério Ceni e também você levando em consideração informações do São Paulo passadas aqui pelo Júlio Nascimento, em CH. O atual time do São Paulo não bota medo em ninguém. Eu respeito muito a camisa, a história, o Rogério Ceni, os jogadores que estão lá, mas é um jogo, tecnicamente falando, posso até me enganar, que a Ponte tem condição de vencer. Joga em casa e vamos ver se o time tem um desempenho, pelo menos de competir, como competiu diante da Ferroviária. Ficar discutindo escalação, cada hora o Gilson Kleina tira um coelho de dentro da cartola e eu não vou ficar aqui discutindo, porque eu tenho o meu conceito, o Gilson tem o dele, o torcedor inteligente da Rádio Bandeirantes tem o seu, e cada um enxerga o futebol de uma maneira. O mais importante é o resultado final, não é? Em 2 grandes apertos que a Ponte teve no campeonato, onde o técnico balançou, ele tirou, fez, escalou aquilo que ninguém esperava e ganhou as partidas. Eu não vou ser louco de ficar aqui discutindo. Eu iria para um caminho que é diferente do que ele tem adotado. De qualquer maneira, ele sabe que ele tem que aproveitar a oportunidade de poder vencer o São Paulo, porque existe essa possibilidade, eu não estou desrespeitando ninguém aqui, e ele vai ter que colocar em campo jogadores que tenham esse espírito. Eu acho que é espírito, é cabeça, é concentração, é execução do plano de jogo de maneira correta. Imaginar, e eles sabem, todos eles sabem que o São Paulo não pode bobear contra time grande, não pode, tem que jogar com muita entrega, e é isso que eu imagino, um jogo muito igual. Eu não vejo, apesar do momento de instabilidade da Ponte, um São Paulo favorito, não, pelo contrário. Eu acho que é possível vencer o jogo desde que o time seja disciplinado e tenha intensidade no jogo de domingo, Batista. E olha aqui o pessoal participando conosco. Boa tarde, Batista. Santa Fé do Sul é próxima à Foz do Rio Grande e o Rio Paraná, mas já é o Rio Paraná. Abraço, diz aqui o Eloir Pianca. É que um ouvinte falou que estava participando lá de Santa Fé do Sul, o Tigrão explicou onde fica Santa Fé do Sul. E o Eloir Pianca também já está falando aqui, né? Está explicando aqui que é próximo da Foz do Rio Grande, do Rio Paraná. Esse Rio Paraná é um rio gigantesco. É o principal formador da bacia do Rio da Prata, rio argentino, né? Na cidade de Buenos Aires. É um rio, é o 8º maior rio do mundo em extensão e é o maior da América do Sul depois do Rio Amazonas. O Rio Amazonas é o maior rio que nós temos na América do Sul e já vem esse Rio Paraná. Aliás, tem uma piada, né, que um gaúcho foi visitar os primos e esse gaúcho era muito papudo, dizendo que ele atravessava lá o Guaíba, de lá para cá, daqui para lá e tal, e não tinha a menor dificuldade porque ele era bom na natação. O cara realmente sabia tudo, era praticamente um peixe dentro d'água. E os primos aprontaram uma para ele. Os caras sacana pra caramba, né? Levaram ele de barco, falaram, ó, dá um passeio no Rio Paraná. Quando estava lá no meio do rio, um rio gigantesco, eles soltaram o gaúcho lá no meio do rio e foram embora de barco. Falaram, olha, já que você é bom de natação, né? Atravessa o Guaíba para lá, para cá e tal. Ele morava em Porto Alegre. Então, para você não tem nenhum problema, você vai nadando, tá bom? E meteu o pé no barco ali, né? No motor do barco e foi embora. E aí o gaúcho começou a nadar e água para cá e água para lá e a margem não aparece e ele nadando. Aí ele olhou para lá, olhou para cá, água para tudo quanto é lado, ele pegou e mandou uma frase antológica. Bate, te cuida, Paranazão, ou eu te bebo todo. Ou seja,
ele não ia conseguir chegar na margem. A única forma que ele teria de se livrar da água era bebendo a água toda do Paranazão. Esse é o gigantesco Rio Paraná, que o ouvinte está dizendo aqui que fica lá próximo a Santa Fé do Sul. Está dizendo aqui o ouvinte, o Gilberto Batista, presidente não manda nada. Reclame no MP de São Paulo, Ministério Público, é verdade. Não adianta procurar os presidentes dos clubes com relação a essa questão das torcidas, porque os presidentes, nesse caso, realmente não mandam nada, nem a Federação Paulista, nem a CBF. É coisa do Ministério Público, não permite que o torcedor do time que está visitando, o time grande que está visitando, compareça nas arquibancadas. Foi o caso do jogo do Guarani contra São Paulo e Santos e será o caso da Ponte, domingo, 6h30 da tarde, Majestoso, contra a equipe do São Paulo. E o Joaquim está dizendo aqui, a Macaca vence o São Paulo 1-0 e é só alegria, Batistão, gol do Ribamar. Opa, maravilha! Acessórios Três Vias é a loja conceituada e especializada em peças e acessórios para caminhões e picapes. Está no mercado há mais de 47 anos, oferecendo aos clientes a qualidade da marca Três Vias. Serviço qualificado, produtos de qualidade, as melhores marcas e diversas opções. Parceria com os maiores fabricantes para garantir os melhores preços e toda a assistência para deixar o seu caminhão, picape ou a sua frota em dia para rodar com total segurança. São mais de 15 mil itens em peças e acessórios à pronta entrega. Confira preços e condições de pagamento. Acesse acessorios3vias.com.br e se não encontrar algum produto no site, mande uma mensagem de WhatsApp 97403-2077. Acessórios Três Vias. O rápido intervalo e depois do intervalo, Michel Alves vai falar aqui na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas você encontra coral, proteção, sol e chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Aproveite a linha Coral Decor Efeitos Especiais. O Velvete tem fórmula com micropérolas, a opção mármore com cores mais vivas e o cimento queimado para espaços modernos e despojados. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Atenção, torcedor bugrino! Vamos apoiar o Guarani nas arquibancadas. Seja também sócio campeão. Ganhe descontos em rede de parceiros e participe dos eventos do Bugrão. Chute do intervalo, flecha verde, camarote sócio campeão, Bugretur e muito mais. Pague em dia o sócio campeão e aproveite todos os benefícios. Dia 23 de fevereiro tem sorteio de 5 camisas oficiais, mais 5 bolas autografadas. Acesse sociocampeão.com.br. WhatsApp 19 974 17 8000. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas você encontra a linha Alabastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella.
Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Esporte em debate, na Bandeirantes. 19:02, vamos até 19:30 hoje e tem ouvinte, mensagem no ar. Oi, Batista, boa noite a todos aí, a toda a equipe. O Daniel Paulista está no caminho certo com o Guarani. Nós precisamos ter um pouco de paciência, a equipe está sendo remontada novamente, então necessitamos ter paciência nesse momento, não é mandando o técnico embora que resolve as coisas, tá bom? Edinho Casagrande de Cambuí, Minas Gerais, Bugrino, do saco do papai, até onde a alma vai. Abraço. Olha aí, essa é uma outra versão da pele até o osso, hein? Olha, versões e mais versões estão aparecendo, mais um ouvinte no ar. Batista, beleza? Beleza. Lembra que a gente tomava chopp no estacionamento do Richard antes do jogo da Ponte Preta? Ô, tempinho bom, hein? Batista, parece que o Guarani está com 1 ou 2 vitórias, né, na frente da Ponte. Mas como que tá o saldo de gol entre um e outro? Fala para nós. Aqui é Nelson, das Tintas, Paulínia, Ponte Pretano, de Paulínia até para lá de Piracicaba. Um abraço a todos. Tá aí outra versão, hein, de Paulínia até para lá de Piracicaba. Júlio Nascimento, você tem essa informação que o ouvinte está querendo? Se passar de Piracicaba, o ouvinte torce para outro time, Batistão? É isso? Exatamente, ele torce até Piracicaba. De Piracicaba para lá é outro time. O Guarani tem 68 vitórias, a Ponte tem 66, são 66 empates, aqui segundo os números do Mariolani. Aliás, transmito aqui meu abraço para o Mariolani, parabéns pelo trabalho, né, de apuração de jogos, inclusive do derby. Em relação aos gols, 267 gols para cada time. Então temos um empate. 267. Essa é a quantidade de gols que cada time marcou nos derbys, Batistão. Coisa impressionante. Então há um empate. O empate não existe, então. Não existe saldo de gols. Você gosta de pastel de feira? É uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Para a verdade, é tudo de bom, mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Pensa pastel pelo nome, pastel tem nome. Sim, pastel tem nome. Pastel Irra, IHA, Irra, o tradicional pastel de Campinas. Desde 1977, produzindo os melhores pastéis de carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores, com recheio farto e tempero delicioso. Você encontra os pastéis Irra nas principais feiras, nas feiras diurnas e também nas feiras noturnas. Vem pra feira comer pastel porque é gostoso demais. Mas tem que ser pastel Irra, hein? Pastéis Irra, o melhor pastel do Brasil. 19:05. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Atenção, Ponte Pretano! Garanta os próximos 4 jogos da Macaca no Majestoso com 50% de desconto. Aproveite o Ponte Pass. Ingressos pela metade do preço para os 4 jogos da primeira fase do Paulistão. Ponte Pass, para curtir e economizar com os jogos da Macaca. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e faça sua adesão. É a Macaca cada vez mais forte. Os sócios TC10 continuam com seus benefícios e vantagens exclusivas e vamos todos no Majestoso. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Cor Bela Tintas você encontra Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. 19h07 em Campinas. Daqui a pouco os palpites para o jogo do Palmeiras amanhã contra o Chelsea. 1h30 da tarde, a bola rola. E aqui na Bandeirantes a transmissão será de Ulisses Costa. Batista, aqui é o Valden da Praia Grande. O Novo Horizontino não marcou gol no campeonato. Só falta fazer uns 3 contra o Guarani. Sou Bugrino, um abraço. Tá louco, hein? Bate na madeira aí, velho. Tá louco. Não vai marcar não. Não vai marcar não. O Guarani vai vencer o Novo Horizontino lá. O São Paulo tem 4 pontos e não vejo essa fumaça toda para trocar o técnico. Só aqui tem essas coisas. Pergunta aí pro Tigrão. O William. Tá bom, Tigrão. Ele tá dizendo que não tem fumaça para trocar o treinador, não. É só aqui em Campinas que tem essas coisas. Ô, louco. É? O Rogério tá quase caindo lá no São Paulo. Tem fumaça, sim. Se não fosse o Rogério, o símbolo que é, o ídolo do tamanho que ele é no São Paulo, para mim e para muitos São Paulinos, eu não sou São Paulino, mas ele ostenta o título para muitos São Paulinos de maior jogador da história. Olha que o São Paulo já teve gente grande, hein? São Paulo teve Roberto Dias, teve Gerson, teve Pedro Rocha, teve Bauer. O São Paulo teve jogador bom, teve Bellini. São Paulo teve jogador bom pra caramba, Careca, Pita, Silas. Ó, dá para montar 3 seleções com a história do São Paulo. Seleções titulares. Mas para muitos, a maioria dos São Paulinos, o Rogério é o maior de todos. Então ele tem moral, senão já teria caído. Tem fumaça sim. E vou te dizer mais uma. Se ele não tivesse, e não tem ser no futebol, mas marcado aos 46 do segundo tempo, e o tal do Nescau tivesse feito o gol, o São Paulo estava com 1 ponto, tá? Ah, mas não tá, ganhou 3. Ótimo, o que vale é o que tá na súmula. Mas tem fumaça, sim. E ele que não invente de continuar com essa somatória aí de 4 pontos em 15 disputados, que ele não se classifique e ainda corre risco de rebaixamento, que eu não acredito que vai acontecer. Mas tem uma ala de conselheiros do São Paulo já pedindo a cabeça dele sangrando. Boa tarde, Batista. Manda aí um salve aí para todos os pontepretanos aqui do CDHU São Martim. E convoca a torcida da Ponte para encher o Majestoso no domingo. Abraços, Valnei Matheus, CDHU São Martim. Então vamos lá, hein? Atenção, a Ponte joga domingo, às 18h30, estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, contra o São Paulo. Lugar de torcedor pontepretano vivo é dentro do Majestoso. Pronto, Valnei Matheus, está aí convocada a torcida da Macaca para comparecer amanhã no estádio Moisés Lucarelli. E olha, amanhã não, domingo às 18h30. E o ouvinte Renato César, de que 5, está sugerindo a seguinte escalação do Guarani contra o Novo Horizontino amanhã, 4 da tarde. Kozlinski, Diogo Matheus, Derlan, Ronaldo Alves e Matheus Pereira. Índio, Rodrigo Andrade, mesmo que 45 minutos. Giovanni Augusto, Lucas Venuto, Iago e Lucão. Só um detalhe com relação ao Matheus Pereira, né, Marquinhos? Ele tá com Covid, né? Não foi liberado ainda, né? Não foi liberado ainda o Matheus Pereira, portanto não teria condição de atuar.
Marcos Luiz, o Cobrão, e o Michel Alves vai falar. Diz aí, Marquinhos. Ô Batista, só lembrando que o Matheus Pereira, né, o Matheus Pereira já tá liberado, né? Acho que era isso que o Tigrão ia falar, né, Tigrão? Não tá com Covid, não, jogou, pô. Não jogou, quem tava Pereira, com Covid era o Diogo Matheus. Não, era o Diogo Matheus, viu, Batista, que estava com Covid, e por isso que ele acabou sendo liberado apenas para essa viagem, não somente ele, como também o Vitinho. Matheus Pereira não, então só para informar para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. E para a gente ouvir aqui, Batista, o Michel Alves, superintendente executivo de futebol da equipe do Guarani, foi uma longa entrevista do dirigente do Bugre hoje. A gente separou aqui um trecho onde ele avalia o comportamento da equipe e espera a recuperação. É natural que a gente esteja incomodado em função daquilo que a equipe apresentou, especialmente no jogo do Mirassol e do Botafogo, né? A gente também tem que trabalhar no sentido que é o primeiro momento nosso com 4 jogos seguidos sem um resultado positivo. A equipe apresentou um belo futebol na estreia e foi elogiado por todos. A equipe fez um baita jogo contra o Santos, é isso. E esse é o Guarani, é isso que nós queremos e é essa nossa cobrança interna. Os atletas são conscientes disso, a comissão também, mas a gente tem muita confiança no trabalho, né? A gente conseguiu dar uma sequência numa comissão técnica que nos entregou um resultado, especialmente no ano que se passou, que nós brigamos, né, Biano, e a todos, até o final. A gente tinha ideia, e todos, que seria fácil? Naturalmente que não. Isso não é assim, né? Agora, falando sobre os reforços que você colocou, vamos falar. Você tem o Regis, né, que foi para o Curitiba e nós fizemos o esforço todo, muito pela sua manutenção, enfim. Foi para o Curitiba e decidiu. O Sávio saiu por uma situação para disputar o Libertadores, que era uma questão de vida, e tinha o entendimento do atleta e de seu staff. O Regis, o Sávio, o Andrigo, numa situação para a Ásia, que era um contrato que não tem como se fazer, não tem o que, você não consegue nem empatar, né, os valores em função da nossa moeda. A única situação que foi o Thales, que eu lembro que saiu, e o Bidu, que foi para o Cruzeiro. Então, assim, se você pegar as reposições dos atletas que nós tivemos, eu vejo, sim, muito boas, muito seguras, jogadores extremamente experientes. Talvez nesse momento, em função da sua oscilada, mas a gente tem muita confiança que eles vão dar o retorno que a gente espera, porque eles têm capacidade, têm histórico para nos entregar isso. E a gente está com essa expectativa e essa inconformidade também tem por parte dos atletas, por saber do potencial deles. Ninguém joga o que jogou essas partidas contra as equipes maiores de maneira aleatória, né? O que a gente precisa é de constância, é regularidade. O ambiente do vestiário hoje, em função do resultado, é indignação, inconformidade por parte dos próprios atletas, mas uma confiança muito grande. Uma confiança plena no trabalho, uma confiança plena nos atletas e um com o outro. A discussão ela não foi pesada, é uma troca dentro da partida, do calor da partida, o resultado não vem, mas absolutamente nada além disso. Não existe divisão, não existe grupo. Vocês são profissionais extremamente experientes, né? Conhecem bem o Guarani, conhecem bem o futebol de Campinas. É só a gente fazer uma contextualização aí dos anos, que sempre quando há uma ou outra derrota, uma dificuldade, os primeiros aspectos, né? As respostas a se buscar grupo dividido, grupo não fala com quem, superintendente não cobra, ou é grupo de amigo, ou é grupo... Então, assim, não existe isso, não tem isso. Já tivemos prova de próprios atletas que estiveram aqui dando respostas, falando que o ambiente do trabalho é bom. Não é que o ambiente do trabalho não só é bom, mas é um ambiente também de cobrança, um ambiente também de resultado.
né? Porque a nossa torcida, ela exige isso e nós trabalhamos em função disso, para entregar o melhor para o nosso torcedor, né? E aí ninguém falou que isso seria fácil, a gente precisa também, a gente passa por essas dificuldades, a gente aprende, a gente cresce. Eu sempre digo que nada é em vão, depende da forma que você vai interpretar e da forma que você vai reagir. Então, assim, o grupo está muito fechado, está muito concentrado, existe um respeito muito grande. Agora, naturalmente, uma outra situação, existe uma discussão, mas uma discussão para evoluir, para melhorar, uma cobrança. Não é uma cobrança para diminuir o próximo, não é uma cobrança para menosprezar alguém, é uma cobrança para crescer como grupo, crescer como ser humano e fazer com que as coisas aconteçam da melhor maneira. Mas o futebol ele é assim mesmo. Bom, Batista, aí a palavra do superintendente de futebol, Michel Alves, Batista. E aí, CH, te convenceu, Michel Alves? O CH teve um probleminha de retorno, Batistão. E para você, Júlio? Batista, eu confesso que eu não gostei, tá? Eu até prefiro, assim, que o Michel Alves apareça mais vezes, até mesmo com um discurso protocolar, como gosta de dizer o CH, mas apareça mais vezes. Só que eu saí dessa coletiva, ouvi a coletiva e saí com um monte de dúvidas. Eu acho que não teve, assim, absolutamente nada que o torcedor fale, poxa, é legal, eu não tinha essa informação. Tudo que ele falou são coisas, assim, que nós já esperávamos que ele falasse, né? Então, ele não trouxe nenhum fato novo, né? Então, isso me incomoda um pouco, viu, Batistão? E para você, Tigrão, o que você achou aí da entrevista do Michel Alves? Te convenceu? Ô Batista, não é nem questão de convencer, né? Teria que convencer o torcedor, mas ele falou uma série de verdades. Ele falou estatísticas verdadeiras, ele falou que o time jogou muito bem contra o Santos, ele usou o termo baita partida. Ele falou que o time jogou bem contra o São Paulo e que o que assustou até agora são os jogos contra o Mirassol e o Botafogo. Falou um monte de verdade. Agora, claro, como um pacificador, hoje, nessa entrevista, ele não foi executivo de futebol, ele foi bombeiro. E como bombeiro, ele foi inteligente e eu acho que foi bem. Eu também penso dessa maneira, né? Porque se ele meter fogo no negócio, pode ficar muito pior. Porque além de ter um jogo muito difícil contra o Novo Horizontino, está muito próximo do derby. Vai ter um jogo no meio de semana e depois no final do outro final de semana, dia 19, já tem o derby, o maior clássico de Campinas, um dos maiores clássicos do Brasil, uma rivalidade em campo. Então, há uma preocupação, ele já esteve lá dentro, foi um goleiro, grande goleiro, aliás, e sabe como a banda toca. Então, basta acender o pavio, né, aquele rastilho de pólvora, aí explode lá dentro do vestiário e nesse momento não é bom, porque se o Guarani vencer o Novo Horizontino, ele já volta a pontuar na competição, fica na segunda colocação no grupo, o campeonato é maluco, é assim, ué. Volta para a zona de classificação. Né? Exatamente. E digo mais para você, você lembra de uma histórica entrevista de um ex-ministro da República, chamado Rubens Recupero? Sim, muito bom, aliás. É que ele estava dentro de um estúdio da TV Globo, eu acho que era com o Carlos Monforte, e ele estava batendo um papo antes de começar a entrevista. E ele falou assim, olha, o Monforte, é duro o governo, é pauleira, é crítica para todo lado. Então a gente tem que ter estratégia, mais ou menos nessa linha. Ele disse, o que é bom, a gente dá destaque, a gente dá relevo. A gente fatura, o que é ruim, ele falou. A gente minimiza. Então a gente dá destaque porque é bom e o que é ruim a gente dá uma desconversada. Pô, só que estava ao vivo. Teve um erro lá e acabou vazando esse áudio e esse vídeo. Mais ou menos a função hoje do Michel Alves é isso. Ele deu destaque àquilo que foi bom, tentou minimizar aquilo que foi ruim. Ele esqueceu de falar do Bidu, né? O Bidu, ele não poderia dizer que trouxe reposição à altura, pelo menos até agora, né? Mas ele falou do Regis, do Bruno Sávio, do Andrigo, do Thales, tem mais o Bidu aí nessa barca. Ele disse, eu acho que as contratações foram boas, nós trouxemos reposições à altura. Então ele minimizou um momento difícil, inteligentemente, de forma muito articulada, sem mentir, ele deu a opinião dele, botou água na fervura e se o Guarani ganhar o jogo lá, ele está na zona de classificação.
É esse o futebol, né? Não adianta ele vir agora e arrebentar com tudo, e explodir com o ambiente, dizer que tá tudo em dia, que o jogador tem que ter vergonha na cara. Não adianta, eu acho que lá dentro, entre eles, o papo pode estar sendo outro. Mas publicamente ele não pode fazer isso. Por isso que eu acho que, apesar de tons de protocolo, a entrevista foi inteligente. Bom, estamos momentaneamente sem o CH, né? Um pequeno problema de conexão. Mas assim que ele tiver condições, gostaria de ouvir a opinião dele também sobre o Michel Alves. Vamos com ouvintes, mensagens no ar, mais uma. E aí, Batista, aqui é o Roberto aqui, Ponte Pretano doente, aqui do Parque São Quirino. Mandar um alô aí pros hooligans, nosso time de futebol. Pensando no jogo de Ponte e São Bernardo, até que não foi um placar ruim pra Ponte, não. O placar foi ruim, perdeu 2-0. Mas o São Bernardo tá um time bom, tá? Tá com 8 pontos, é líder do seu grupo. Empatou com o Santos ontem, deu trabalho. Vamos ver a Ponte com o São Paulo agora, porque o São Bernardo estava um time bom, entendeu? Talvez esse foi o motivo da Ponte ter perdido. Um abraço a todo mundo aí. Um abraço, muito obrigado. O CH já está de volta comigo. CH, sua opinião. Você conseguiu acompanhar a entrevista? Você estava com problema aí de retorno? A entrevista do Michel Alves em CH. Consegui sim, Batista. A sua opinião sobre a entrevista, por favor? Batista, ele veio para dar uma acalmada na situação, né? Depois da última derrota, o clima esquentou. Eu achei muito, apesar de ter sido uma entrevista protocolar, eu nem esperava nada diferente. Ele sempre responde as perguntas do jeito dele, na condução que ele acha bom para o Guarani, bom para ele. Tem algumas coisas que elas não estão totalmente explicadas, mas eu achei pertinente a vinda dele antes do jogo do final de semana, o jogo de amanhã contra o Novo Horizontino, né? Não teve nenhuma novidade, não é? E eu também faço coro com aqueles que acham e têm certeza também que nas declarações do Daniel Paulista não houve nada que não fosse verdadeiro. A situação do Guarani hoje é essa. Então você precisa tomar muito cuidado com o contexto. Quando você pinça a resposta, se você não pinça a resposta inteira, você vai ter um outro tipo de interpretação. Agora, se você pega na pergunta sobre a situação do Guarani todo o contexto da resposta, a conclusão é outra. Então, como eu ouvi todo o contexto da resposta do Daniel sobre estar ou brigar neste momento para sair da zona do rebaixamento, eu não vi problema nenhum. E agora na lata. Responde na lata. Responde na lata. São palpites, hein? Para Palmeiras e Chelsea. Jogo amanhã, 13h30. Transmissão pela Rádio Bandeirantes e também na tela da Band. Vamos lá. Primeiro, na lata, os palpites. Começo com você, CH. Quem vai ser o campeão? Chelsea. Chelsea, a opinião do CH. Para você, Júlio Nascimento, quem será o campeão, Palmeiras e Chelsea? Faltam 17 horas para o término da piada. Aproveitem, o Palmeiras vai ter Mundial. E para você, Tigrão, quem será o campeão mundial amanhã? Palmeiras. Palmeiras, é o meu palpite também. Palmeiras será o campeão mundial. Um rápido intervalo e volto já com mais 2 temas aqui no aqui na lata. É isso aí, na lata. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Cor Bela Tintas você encontra Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão.
Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopesas.com.br. De segunda a sexta, você tem encontro marcado na tela da Band. Alô, galera! Diversão, alegria. A hora é agora! Música boa e bate-papo é no Faustão na Band. O programa feito pra família toda assistir. Olha a galera que representa o Brasil! Cada dia tem uma atração diferente. Tem arquivo pessoal, dança das feras, pizzaria, churrascão do Faustão, grana ou fama e, claro, o que não pode faltar, as cacetadas do Faustão. Faustão na Band, de segunda a sexta às 8h30 da noite na Band TV. Faustão na Band. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Responde na lata. É isso aí, na lata, mais 2 temas aqui. Vamos lá, Júlio Nascimento. Após demitir Anderson Moreira, Botafogo quer um técnico estrangeiro. Técnicos brasileiros estão desvalorizados? Perdi o contato aqui com o Júlio Nascimento. Vamos lá, Tigrão. Após demitir o Anderson Moreira, você acompanhou aí, né? Botafogo já sinalizou que é técnico estrangeiro. Os técnicos brasileiros estão desvalorizados, hein, Tigrão? Estão injustamente desvalorizados por um modismo imbecil. O Brasil tem 5 títulos mundiais e todos eles conquistados por técnicos brasileiros. E para você, CH, o mesmo tema? Eu penso mais ou menos como o Tigrão, né? Eu acho que tem bons profissionais em todo lugar do planeta. No Brasil também tem bons profissionais. Eu não consigo compreender muito essa coisa do modismo. Eu respeito, são decisões, né? Mas eu acho que no Brasil tem técnicos competentes também, Batista. Bom, o Júlio não voltou? Ainda não, né? Assim que tiver condições, é só chamar. Voltou. Voltou? Oi, Júlio. Opa, estou aqui, Batista. Acho que o termo, pelo menos na minha opinião, né? Boa parte dos técnicos estão ultrapassados, então acho que se justifica a presença dos estrangeiros. Bom, vamos lá então, Júlio, eu continuo com você. Escanteio curto ou chuveirinho na área, hein? Eu odeio escanteio curto, Batistão, então chuveirinho na área. Tá bom, Júlio. Abraço pra você, ótimo final de semana. Valeu, Batistão. E meia-noite tem vigília, hein? Começa a transmissão do Palmeiras meia-noite aqui na Bandeirante. Olha, que legal, hein? Legal, vigília então começando meia-noite na Rádio Bandeirantes. E pra você em CH, escanteio curto ou chuveirinho na área, o que você prefere? Eu também não gosto de escanteio curto, não. E chuveirinho é só pra alguns, hein? Banho de assento. Tchau, Batista, até amanhã. Valeu, CH, grande abraço, até amanhã, ótimo final de semana pra você. E agora é contigo, Tigrão, meu bate-papo é contigo. E aí, escanteio curto ou chuveirinho na área? O que você prefere? Nenhum dos dois, prefiro escanteio direto na área, mas com bola rápida e não viajada, chuveirada. Boa noite, um bom final de semana a todos. Batista, eu te amo, que Deus te proteja e não me desampare. Valeu, também te amo, Tigrão, grande abraço. Marcos Luiz, valeu, Marquinhos, um abraço, tchau. Termina aqui o Esporte em Debate local, porque vem aí o Esporte em Debate nacional. Fique aqui, aqui é muito melhor. Um abraço, tchau. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento Safra Financeira. Na Safra Financeira, seu FGTS é dinheiro na mão. E Massa Max Crio evita as trincas na sua parede e a dor de cabeça com seu cliente. Coisa linda!
7h31, eu abro esse programa fechando uma sexta-feira, porque o Capelanes é um puxa-saco do Ricardo Capellotti. Mas o que é isso? Só porque o Capellotti não tá, ele botou coisa linda. Sexta-feira, né? cara. Para. Boa noite, Capelante. Tudo bem, Pretes? Um abraço pra você, pro Bruno, pros ouvintes da Rádio Bandeirantes. Estamos aqui com muita informação às vésperas de, quem sabe, o bicampeonato mundial do Verdão. Aliás, eu quero mandar um grande abraço. Eu cheguei aqui, me encontrei com um irmão meu corintiano. E aí ele me falou, os corintianos estão apavorados, cara. Tá todo mundo em silêncio, hein? Com a possibilidade de ver o Palmeiras campeão do mundo. Cara. É verdade? É verdade. Tá um silêncio entre os corintianos. Não, e esse meu colega, meu irmão, eu adoro ele, cara. Meu irmão mesmo. Não vou dar o nome dele. Rosenberg? Irmão, é o Rosenberg. Então, tá. Ele chegou e disse assim pra mim, cara, ele disse assim, cara, tá complicado. Tem chance? Eu falei, claro que tem. Os corintianos estão num silêncio, né, cara? Estão numa preocupação. Só pra gente deixar bem claro aqui também, né? É uma opinião minha, o ouvinte fica à vontade pra concordar ou não. Mas o Chelsea é favorito. Claro que é. O Chelsea é favorito. Ou não é favorito? Contra qualquer brasileiro. Exatamente. Qualquer brasileiro. Tem chance. O Flamengo também contra o Liverpool tinha. Mas o Liverpool era favorito. Sim. E o Liverpool venceu no final das contas. Um jogo parelho. Foi um jogo parelho. E eu acho que amanhã o jogo tem tudo pra ser competitivo. E aí vai ser aquela questão também do detalhe. O Cássio em 2012 não estava virado no Giraia. O Rogério Ceni em 2005. Não teve o Gabiru. É isso, cara, são os heróis improváveis, ou em alguns momentos prováveis, que o Rogério Ceni já era aquele grande goleiro mesmo em 2005. Mas eu acho que amanhã, pelo time, pelo elenco, pelo momento, pela questão psicológica, tática, técnica, o Palmeiras está totalmente preparado para conquistar o mundo. Eu concordo plenamente contigo. Plenamente. E assim, ó, contra o europeu, tem que largar na frente. Tem. Se largar atrás, aí a situação... E aí a administração do jogo fica para eles. Exatamente. E como eles são melhores, têm mais intensidade, é complicado. Isso. Complicado, então... E outra, é difícil fazer gol no Chelsea, cara. É duro fazer gol no Chelsea. Então, Palmeiras é aquela coisa. Eu não acho que o Palmeiras vai jogar de peito aberto amanhã, por exemplo. Você acha? Claro que não. O Palmeiras vai jogar fechado. Vamos fazer aqui, sem querer comparar, contra... O Palmeiras jogou fechado. Você achou fechado? Achei, eu não achei fechado. Sabe por que eu não achei fechado? Porque o Palmeiras, em alguns momentos... que eu digo, assim, ó, não é... Subiu a marcação-pressão dos caras em alguns momentos, coisa que não vai fazer contra o Chelsea. Fez um gol roubando a bola ali na frente. Exato, por isso mesmo. Então, assim, vou dar um exemplo aqui. Mas, assim, ó, o Palmeiras em nenhum momento atacou de peito aberto. Não. O Awali teve muito mais posse de bola. Perfeito. Agora, tem um detalhe. Se a gente for fazer aqui uma comparação de jogos, eu consigo mais ou menos enxergar um Palmeiras... naquele jogo contra o Atlético Mineiro na ida no Allianz Parque. Fechado, tentando explorar contra-ataque, muitas vezes nem conseguindo ligar um contra-ataque, mas jogando na sua, jogando fechado, tentando explorar espaço. Eu não consigo enxergar o Palmeiras, por mais que, volto a dizer, consiga competir, tenha condição técnica para isso e coletiva, principalmente, que o time está muito bem entrosado, de jogar marcando pressão. Isso o Palmeiras não vai fazer. E eu acho que está certo. Porque muitas vezes você jogar de igual para igual, como ficou aquela brincadeira em 2019 do Flamengo, jogou de igual para igual e perdeu, ok. Mas eu acho que é você jogar de peito aberto contra um time superior a você. Gente, o Chelsea, para deixar bem claro aqui, o Chelsea é uma seleção. É uma seleção. Eu acho que é um bom time. Não, eu tô falando que é uma seleção porque literalmente é uma seleção. Todos os jogadores titulares jogam nas suas respectivas seleções. O Mendy no Senegal, a Spilicueta na Espanha, Perfeito. Rudiger na Alemanha, Thiago Silva no Brasil. Exato, e o Alonso não joga na Espanha, já jogou. Já jogou, mas que tá mais velho também. Do Luiz Henrique, não vai jogar no Luiz Henrique. Ele não é chamado. Mas é um mundialista, vai. Excelente jogador. Ele é um excelente jogador. Kanté, campeão do mundo pela França. E será titular nesse ano. E o Mason Mount é seleção inglesa. Perfeito. O Werner, seleção alemã. Capitão América. Um dos caras que eu tô me lembrando. Claro. Me ajuda aí. Exato. O Lukaku belga. Exato. Quem mais? Capitão América. O Zé, que é marroquino, mas recusou a seleção agora porque brigou com o técnico, mas era convocado. Kovacic é seleção croata. Isso. É isso aí mesmo, cara. E o norte-americano. O Pulisic. Todo mundo de seleção. Que é o Capitão América. Verdade. Todos são das suas respectivas seleções. E no Brasil, o Everton, Gomes e... o Veiga e o Dudu seriam se o Tite não tivesse implicância com os dois. O Piquerez, lateral esquerdo da seleção uruguaia. Isso, mas me refiro assim, você jogar com